particularmente, eu escolhi a profissão há 10 anos atrás, quando eu tinha de 16, 17 anos, porque alguém que não gostava de mim falou que o técnico de segurança não faz nada e ganha 5 mil há 10 anos atrás. Aí eu falei, essa é a minha profissão. É isso que eu vou fazer. Se eu pudesse deixar aqui uma fala, eu deixaria o quê? Analisem números e gerencia pessoas e processos. Que como técnico de segurança, hoje, você fazendo isso no mercado, sem sombra de dúvida, o seu resultado ele vai ser fantástico. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa do Pod Especialista. Meu nome é Guilherme Bordignão e, como sempre, tem aqui nosso co-host, o Emanuel, nosso famoso técnico de segurança do trabalho, das redes sociais aí, tá cada vez mais crescendo, graças a Deus, né, Emanuel? Estamos na luta, né, de levar informação bacana pro pessoal, o foco sempre de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né, como a gente costuma sempre dizer. Sim. O país ele é um dos campeões mundiais, infelizmente, nesse quesito. E mais uma vez a gente vai estar falando sobre isso aqui com mais um grande profissional. Bacana. Então, para você que está chegando aqui nesse momento, né, pela primeira vez, eu vou te fazer um grande pedido. Abaixo do vídeo tem um botãozinho de se inscrever. Esse simples gesto ajuda demais a gente, ajuda o algoritmo do YouTube a estar indicando para outras pessoas o mesmo assunto. Então não deixa de já dar ali o seu inscrever-se, que com certeza que o episódio de hoje vai ser muito enriquecedor para você. E também aquele famoso gostei, tá? Não esquece, dá ajudinha pra gente, bota lá um gostei na nossa tela. E vamos lá. E compartilhar, comentar. Como sempre também. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar informação importante. Bacana. Então, como a gente está sempre falando, nosso intuito do nosso podcast é trazer informação, né, de especialistas de vários ramos dentro do técnico de segurança do trabalho e também dentro da parte de bombeiro civil, né, e atividades afins. Então, para hoje, né, como a gente sempre fala, a parte de segurança do trabalho é uma parte muito ampla, né? Você trabalha com diversos ramos, diversas funções. E para hoje nós temos um tema aqui que é como funciona, né, como funciona o TST na logística. E para isso, nós trouxemos um convidado que tem essa experiência numa grande empresa do ramo de logística, que é o nosso amigo Jonatas Oliveira. Seja bem-vindo, Jonatas. Bem-vindo ao nosso podcast. Prazer. Muito obrigado, tá? Fica à vontade aí. Tá? E para hoje, nós vamos estar abordando essa questão, né, de como funciona a parte de segurança do trabalho, como é que funciona também a parte de gestão dentro da logística, tá? Mas antes de tudo, vamos rodar nossa vinhetinha, que é uma vinhetinha famosinha e gostosa de ouvir. Roda a vinheta aí, editora. Agora eu vou perguntar. Pode especialista. Pode especialista. Pode especialista. Pode especialista. Vamos lá. Jonatas, mais uma vez, seja bem-vindo ao Pod Especialista. Tá? É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito esse convite. E aí, antes de começar, eu queria que você falasse de você, se apresentasse, sua experiência. Vamos conhecer você primeiro, depois a gente entrar no assunto tudo certinho. Vamos lá, fica à vontade aí. Legal, boa noite. Primeiramente, queria estar agradecendo a oportunidade, né, de fato, estar participando desse podcast aqui. Só passa gente fera aqui, a gente acompanha. A gente já viu alguns especialistas de fato passando aqui, então é uma responsabilidade já grande estar participando aqui desse podcast. Então, primeiramente, queria agradecer a vocês, agradecer também ao Paulo, que fez a ponte, né? Que já passou por aqui também, um grande profissional e amigo também. Então, dizer mais uma vez que é uma honra estar participando aqui desse podcast. Tá bom? Isso, obrigado. Acho que é importante é isso, né? A gente está trazendo aí informação, conhecimento e a parte também de se conhecer. Acho que o network que a gente faz aqui no Pod Especialista é muito enriquecedor, né? Como você falou, o Paulo foi uma pessoa que o Emanuel trouxe. E através do Paulo já veio outras pessoas também aqui, como você está chegando hoje. Então, obrigado, Paulo. Você está na frente do meio aqui? Não sei que tá. É o cara. Paulo é o cara do projeto aí, obrigado. Tá, em breve a gente está com um projeto bem bacana também junto. Em breve a gente vai fazer um workshop aí para a galera aqui do Rio de Janeiro que quer participar. Tem novidades chegando aí. Mas vamos lá, continua, Jonatas. Apresente-se. Vamos lá. Sou o Jonatas, tenho 28 anos, 10 anos já na área de segurança do trabalho, atuando de uma forma que eu costumo dizer multidisciplinar, tanto voltado para a área de segurança do trabalho, atuando dentro de empresas, exercendo de fato a profissão do técnico de segurança, como também na atuação da área de resgate, na área de bombeiro civil, na área de instrução também. Desde que eu comecei na área de instrução também,
não comecei dentro de empresa. Meus 17 para 18 anos, quando eu estava terminando um curso de segurança, teve eu costumo dizer que foi um louco, que investiu em mim de uma forma que ele acreditou muito mais em mim do que eu mesmo, né? Porque um garoto realmente de 18 anos, que tinha acabado de terminar o curso de segurança do trabalho, ele confiou ali a oportunidade de estar iniciando no mercado na área de instrução. Então, atuei já na área de instrução, atuo, né, já há 10 anos, na área de segurança do trabalho também dentro de empresas, na área de resgate também, tá? Então, esse é um pouco do meu know-how dentro da área de segurança do trabalho. Passei por empresas como o Metro Rio, trabalhando pela Simes, na época ali da instalação do piloto automático em 2016. Tive a oportunidade para ir para outros estados, como Minas, São Paulo, acompanhar atividades como de supressão de indivíduos arbóreos, que é o quê? Corte de árvore, simplificando a linguagem. Né? Então ali foi uma experiência muito bacana também, conhecer uma outra realidade, né? Gente que veio do ramo também, né? Que eu sou irata também, alpinismo industrial, conheci ali as técnicas de supressão de indivíduo arbóreo, foi bacana pra caramba, que é completamente diferente do que a gente está acostumado dentro da realidade, trabalho em altura, né, NR35, quando a gente vai para um outro mercado, abre muito a mente. Bacana. Foi um desafio muito bacana também, quem sabe aqui dentro desse bate-papo a gente possa estar compartilhando também. Não, com certeza, vamos falar. Tá? Então, isso aí é um pouco. Também trabalhei, né, agora por último, né, numa grande empresa, prestando serviço para ela de forma direta, que foi a Ambev. Fiquei ali 3 anos, até decidi sair, né, para encarar um desafio pessoal, que era de tocar meu próprio negócio. E aí, dentro dessa grande empresa, a minha mente ela expandiu de uma forma que, na verdade, assim que eu entrei, eu esperava, né, que era algo que eu desconhecia. Porque quando a gente fala, né, dessa grande empresa, o modelo de negócio dela é um modelo de negócio que abre a mente para quê? Para a parte de gestão. Processos, né? Processos, gestão, processos, análise, que muitas das vezes nós técnicos de segurança do trabalho, estou falando, tirando por mim também, que vem de uma área muito operacional, chão de fábrica, treinamentos, de executar, que é diferente de você estar sentado analisando os dados, né, para poder evitar um acidente. Muitas vezes a gente vai no lugar fazer um treinamento ou elaborar uma documentação porque um acidente aconteceu. Igual o Manuel estava compartilhando, né? Hoje teve experiência de um determinado local. Pode falar? Pode. E lá o rapaz tinha caído cortando árvore, né? E lá te chamaram porque agora estão no sufoco. É a correção, né? Isso aí, então como é que a gente analisa através dos dados, números, indicadores, para que esse acidente ele não aconteça, né? Quantos incidentes eu tive aqui? Né? Quais foram esses incidentes? Em qual setor isso aconteceu? Então, minha mente ali ela começou a abrir em relação a isso. Né? Primeiramente, minha mente abriu para eu entender que negócio que eu estou entrando. Nunca tinha trabalhado em logística. Então, o primeiro ponto que eu parei foi o quê? Para entender o que é a logística. O que a logística representa no nosso país? Até mesmo para eu entender a agressividade que era aquele negócio, né? Porque só para vocês terem ideia, assim que eu entrei, né, eu já tinha passado no outro processo seletivo quando eu fui para lá. Aí me chamaram para essa oportunidade, eu topei. Certo. Aí eu fui. Aí um dos supervisores que depois se tornou muito um amigo meu, um supervisor de frota, ele olhou para mim e perguntou, não me conhecia, você é o novo técnico daqui? Ele tem certeza do que você está fazendo? Vai vir para cá mesmo, tá? Aí aquela pressão, por que disso tudo, né? Porque a logística hoje, ao longo do mundo, ela movimenta trilhões de reais. Sim. Hoje a gente compra aqui e está recebendo amanhã. Né? É muito rápido. É muito rápido. Mas a que custo? A que preço? O que tem por trás disso? As metas que são impostas para fazer com que o produto chegue no né, tempo até hábil, né? Isso aí, no tempo hábil até o consumidor. No caso lá na realidade, a que preço? Né, quais são os processos, as metas que são estabelecidas, né, que fazem com que a cerveja, o material, o produto chegue até o PDV, que é o ponto de venda, dentro do tempo estabelecido. Né? Existe processo de metas. E como que isso impacta na segurança do trabalho? Legal. Você, rapidamente, você comentou no início, toda essa parte relacionada a incidente, a desvio. Claro que numa grande empresa, você tem toda essa logística, por assim dizer, e dentro de um sistema de gestão, isso já é estabelecido como cultura dentro da empresa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, e você vindo para esse universo do trabalho por conta própria, o grande desafio, a questão a gente sabe que na grande empresa nós temos tudo isso, só que a pequena e a média
se configuram como a imensa maioria das empresas desse país, correto? Perfeito. Não tem nada disso. Então, quando você vai falar para esse cara sobre um desvio... Essa empresa aí é 1% das empresas. Quando você vai falar para o cara, vamos registrar os desvios? Hã? Vamos falar sobre procedimentos de trabalho? Hã? É rapidinho, não precisa não. Entende? Esse é o desafio. É isso O aí. desafio é fazer com que o pequeno, o médio empreendedor, a pequena e média empresa entendam a importância e a necessidade de desenvolver justamente isso que você falou. Essa cultura de analisar, registrar e tratar incidentes ou quase acidentes e desvios para que não se configurem no acidente de fato de verdade. Esse é o desafio que eu vejo trabalhando por conta própria. Mas esse desafio realmente é isso, né? A ideia nossa aqui do Pod Especialista é essa, é conscientizar primeiro a mão de obra que vai fazer isso nas empresas. Exatamente. Que são, conscientizar o dono da empresa. o dono da empresa, o técnico de segurança também está lá dentro da empresa, que não sabe como fazer também. Vamos lá, fui tomar um café hoje num condomínio, tem lanchonete lá. Primeira coisa que eu bati o olho e olhei, o quadro elétrico. Exposto. Sem a tampa, barramento tudo exposto. E o pessoal passando, o balconista, toda hora ele numa área de passagem, de um setor para o outro daquela lanchonete, aquilo é um desvio ou uma condição insegura, por assim dizer. A qualquer momento alguém pode encostar ali diretamente, sofrendo descarga elétrica. Mas vai botar na cabeça desse cara todo o requisito da NR10 para aquele quadro. Ele não entende, ele não compreende aquilo. Estou falando de um exemplo. Vira custo, né? Não, Sim, exatamente. Custo. E as grandes empresas, elas entenderam isso. Talvez, não vou dizer que elas deixaram de entender como sendo um custo e aderiram de fato a uma cultura de segurança. Mas talvez não, certamente com uma grande probabilidade do que eu comparo o custo, né, que pra gente que é da área sabe que não é o custo, né, mas eu comparo o custo de investir em segurança e comparo o custo e o impacto de eu ter um acidente na minha empresa. Eu paro uma máquina, eu paro uma empilhadeira, eu deixo de carregar um caminhão, esse caminhão não chega na ponta, no cliente. Olha o impacto que eu tenho nisso. Então é melhor investir em segurança do que eu ter esse prejuízo. Mas, novamente, esse é o entendimento da grande. O pequeno, ele paga para ver. Sim. Então, eu te falo assim, né? Acho que isso que é interessante, né? O pequeno. É a cultura, cara. Do pequeno, do médio pro grande, né? Assim, eu acho que é referência. Você tem que ter referências de empresas que são maiores que você, Sim. que são melhores que você. Tomar o exemplo. Eu não vou me dar uma referência, se eu comecei na academia, de uma pessoa que está obesa. Eu vou olhar uma referência da pessoa que tem um corpo que eu quero chegar. Sim. Né? E usando essa analogia... Você tirar um parâmetro ali, né? A empresa tem que ser a mesma coisa. O pequeno está começando, ele tem que olhar para o grande como objetivo. Né? Então, por exemplo, se o grande, né, faz desse modo, com certeza ele veio aprendendo e veio apanhando e veio analisando junto que é mais benéfico, é menos custoso investir em prevenção do que realmente você depois da causa ali já feita, né? Porque você tem o dano da pessoa, né? Que é a vida. Você pode ter um prejuízo enorme de você perder uma vida que não tem nada maior que isso. Aí você tem um afastamento, você tem a doença ocupacional, você tem prejuízo financeiro. Não, e para esse cara eu foco nisso, porque a visão dele é essa, o prejuízo financeiro. Financeiro, e é claro, o prejuízo financeiro dentro do local. Por exemplo, a gente teve um podcast aqui que a gente comentou sobre acidente do trabalho. Teve um acidente com o Marcos, né, no podcast. Quem não viu, vê que foi muito bom, tá? Vou deixar o cardzinho aqui para vocês compararem. Foi um episódio que a gente analisou vários tipos de acidentes no programa, eu e um camarada. Legal. E aí, o cara não estava fazendo solda ou cortando algo. Estava soldando. Que pegou fogo. Um trabalho quente. Pegou fogo no negócio todo, assim. Tinha uma área toda com material inflamável, provavelmente alguma resina. Imagina o prejuízo financeiro dessa pessoa por causa de um procedimento que não foi eu não vou analisado. longe, eu não sei se eu já contei em episódios anteriores. Aí na parte de perícia, eu peguei um caso aí de um acidente. Pô, cara, uma pizzariazinha de bairro. O cara foi lavar a maceira, não tirou da tomada. Aí ele se deu um giro, quebrou todos os dedos da mão do rapaz, o dedo médio ficou pendurado pela pele. Irmão, prejuízo ali dentro do processo, papo de 70, 80 mil.
fecha uma empresa. Que para essa empresa pode ser um prejuízo milionário comparando a realidade dela. Aí pensa Não, você. fecha uma empresa, uma pizzaria. Aí você fala pro dono da pizzaria. Você já ouviu falar no NR12? Que? O que é isso? NR? Entende o que eu tô falando? Sinalização. Pô, cadê a grade de proteção da hélice da macieira? Não, a gente tirou porque atrapalhava. Eu não vou dizer o nome, mas outro dia eu fui numa grande empresa aí de um setor X comprar um produto deles e eu vi a macieira batendo sem a grade. A grade estava do outro lado da pia. Eu vi, comprando no balcão, eu vi lá dentro. E a macieira lá batendo, trabalhando. Detalhe, a menina com o cabelo solto, eu falei, ei, prende o cabelo. Ela ficou olhando pra minha cara. Fei, aquela grade lá é pra estar ali no lugar. Ah, mas atrapalha. Eu falei, não atrapalha. Se seu cabelo agarrar aí, ela vai arrancar fora. Ela ficou olhando pra minha cara. Eu não vou citar o nome aqui pro antiético. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Esse é o desafio. A padaria, o mecânico. Outro dia eu tava no mecânico, o cara levantou meu carro. Eu falei assim, esse jacaré aí, não chamam de macaco? Quanto ele suporta em peso? O cara olhou pra minha cara. Por quê? Eu falei, meu carro pesa quase 2 toneladas. Eu falei, você vai deitar embaixo do carro, não vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, então, a carga de trabalho dele é compatível com o peso do veículo que vai ser levantado? O cara Qual ficou foi a olhando pra última minha cara. manutenção dele, né? Passou por laudo? Teve uma inspeção? Cara, o cara ficou olhando pra minha cara, tipo assim... Cadê a etiqueta da última do inspeção? que você tá falando? Tem inventário esse equipamento? Entende o que eu tô querendo dizer? A grande empresa, como eu falei, fiquei 15 anos na Petrobras, irmão. Padrão, procedimento, análise de risco, PT, RAIS, etc, 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 etc. Agora, você vai numa escola, nós soubemos de um caso aqui, de uma determinada escola, o funcionário da escola foi trocar uma lâmpada com a escada, caiu lá de cima. Quebrou fratura exposta no braço, enfim. Aí você fala pra pessoa lá da escola, esse cara tem que ter o treinamento de NR35. Não precisa. Não precisa, não. Não precisa. Entende? Esse é o desafio. Exatamente. E aí, eu acho que esse é o legal, né? Você trabalhou durante alguns anos aí na parte de logística. Então, para a gente falar sobre tanto como é essencial o TST nessa área também, eu acho que também é importante falar sobre a questão da gestão, né? De como estar dentro de uma empresa que já tem um processo, já tem feito, e essa parte também da análise que você falou. Você está acompanhando mais os indicadores, porque a Ambev, como você falou, ela é famosa por ter indicadores para tudo. E como é que foi essa experiência sua lá dentro? Como você falou, como é que essa tua mente abriu nesse caso aí? Eu tô rindo porque assim que eu cheguei, eu pensei, vou dominar. Tinha já 7 anos de experiência na área, atuando de forma bem diversificada, dominando bastante normas na área de segurança do trabalho, experiência no campo mesmo, que é o que faz total diferença. É quando eu chego, né? Cadê as NRs? Cadê as normas? Agora tem um tal de TRI, LTI, né? O que é isso? Que seria um acidente com afastamento, seria só que mudaram tudo, né? Então, reunião 3 vezes na semana, né? Todo dia 11 horas, fora a reunião de segurança, que era quarta-feira, fora a reunião, né, via Zoom, ou seja, umas 5 reuniões por semana. Ué, onde que fica o trabalho operacional? Então aí já começa a mudança de mentalidade, né? Que é o que você falou, a diferença da grande empresa. Porque se for uma empresa pequena e de médio porte, claro, vai depender da cultura e da mentalidade do dono, de onde ele veio também, né? Ele vai falar, pô, vou tirar meu colaborador sempre, né, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana para fazer reunião. Por que tinha reunião assim constantemente? Já era padrão, 3 reuniões na semana, que a gente chamava de matinal, que era para quê? Para medir os indicadores. Porque se ficasse muito tempo sem olhar o indicador, o que poderia acontecer? Não analisou o indicador. E como que funcionava a reunião? Era só com a área de segurança? Essa reunião que era 3 vezes? Não. Era diversos setores. Tinha um armazém, né, que era a parte de carregamento, recebimento, carregamento, né? Tinha a parte da rota, que ficava os supervisores de rota, né? Tinha a parte de gente, RH, e aí minha mente foi expandindo. Caraca, eu tô aqui, mas eu posso aprender de tudo um pouco. Que exemplo, tava lá o pessoal do armazém, aí falava da meta de carregamento, né? Tempo médio de eficiência, carregamento da carreta. E eu pus, isso é interessante, porque se eles têm meta para carregar essa empilhadeira, tem tempo, né? Não pode passar de X tempo, naturalmente, o que vai acontecer?
esse operador de empilhadeira, ele já trabalha o quê? Com uma pressão. Compressão. Ele trabalha com uma pressão. Então tem tempo médio para carregar a empilhadeira, tem tempo médio para essa empilhadeira, para essa carreta sair. Tem tempo para a carreta chegar. Tem um TML, que é o tempo médio de liberação, que é a hora que os caminhões eles saem para ir para a rota para fazer as entregas. Eu falei, então tem pressa também na hora o quê? De sair para começar a entrega. Então tudo isso era medido na reunião. Não tem a ver com a área de segurança isso ainda. Sim. Mas se você chega focado com um olhar limitado, você vai olhar só para a minha parte. Então acho que o grande X foi esse, que fez com que eu olhasse para todos os outros setores dentro da empresa e enxergasse de que forma ele iria impactar na segurança. Porque, exemplo, o TML, que é o tempo médio de liberação, que é o tempo que, exemplo, cada sala era centro, foco, caveira, só para vocês entenderem, né? A foco tem 30 minutos para os motoristas irem conferir o caminhão, ver se está tudo certo os produtos e ir para a rota. Você acha que esse cara vai estar completamente focado em estar com óculos de segurança? Não. De segurar no kit ergonômico para subir na plataforma? Tinha em média lá 1,5 metro. Não é muita coisa, mas é o suficiente para esse colaborador ele cair, bater a cabeça, ter um sangramento extenso, evoluir para um quadro de choque hipovolêmico, daqui evoluir para uma parada cardiorrespiratória, 13, 14 minutos, tchau, segundo a American Heart Association. Então, olhando isso, eu comecei a pensar, eu vou ter que trabalhar o comportamento. E é por isso que tem o que? Reunir? Não. Meu olhar não pode estar só ligado ao meu indicador. Exemplo, que às vezes eu olhava muito o quê? Telemetria. Que era como esse motorista ele estava conduzindo o seu veículo, se ele teve frenagem, se ele teve excesso de velocidade. E lá tinha um sistema instalado nos caminhões. Então comecei a analisar os dados, que automaticamente, o que eu fazia? Eu olhava, quantos excessos de velocidade esse colaborador ele tem? Já teve 2 esse mês. Mas agora para e pensa comigo. Eu só sabia disso porque tinha reunião 3 vezes na semana. Eu sabia que eu tinha que analisar. Porque se eu não analisasse e alguém perguntasse, eu não ia ter os dados. E se eu não tivesse os dados, eu poderia estar tendo um acidente por excesso de velocidade na via, né? Então, quando você pergunta como é que foi essa reviravolta, né? De começar a ter um olhar mais analítico, né? Fazer o deep dive, que é o mergulho profundo, né? Porque eu pego e olho, tá bom, são 3 excessos de velocidade. Mas em que momento esse excesso de velocidade aconteceu? Eu pegava o endereço, jogava o endereço. Aconteceu nessa via aqui. É uma via rápida. Então, automaticamente, ele acelerou e foi embora mesmo. Às vezes, não. O GPS pegava errado. Então, se eu não fizesse a análise, eu teria um número furado. Então, eu comecei a entender que eu tenho que o quê? Medir os números, né? Só que eu não gerenciava número. Só que no início eu achava que o que eu gerenciava era número. E aí, para mim, isso aí foi um grande X, né, da questão, que é onde alavancou meus resultados lá de uma forma gigantesca, né? Eu saí de lá com um título que a gente conseguiu conquistar no CDD, que foi da melhor área de segurança do trabalho, né, da América do Sul, da SAS, que eles chamam. A gente conseguiu sair com esse título de lá. Mas por quê? Da América do Sul, você falou? Isso, tá? De todas as Ambevs, né? E aí, qual foi o grande X da questão, né? Simplesmente eu aprendi que número a gente não gerencia, número a gente mede. O que a gente gerencia são pessoas e processos. Eu olhava muito para o número e queria baixar aquele número de qualquer jeito. Número de excesso de velocidade, número de excesso de frenagem. Mas, na verdade, eu não tinha que olhar para o número para gerenciar ele. Ele só vai me dar um parâmetro. O que eu tenho que gerenciar é o comportamento das pessoas. Eu te perguntar, se fazer auditoria comportamental? Como seria essa auditoria comportamental? O proceder do indivíduo na realização das atividades dele, do colaborador no caso. Sim, lá a gente chamava de GSD. Porque cada empresa tem o seu método de... né? Que seria ir em loco, ver como que ele está trabalhando, né? Tem alguns pontos que você analisa, enfim. Isso, sim. Lá tinha o GSD, quando eu saí já era GSD-PQ, né? Que era gabarito de segurança e distribuição. A gente ia para a rota, ver como esse colaborador estava trabalhando. Mais ou menos isso. Isso aí. Aí chegava lá, eu tinha que avaliar se a chave estava fora da ignição, se o cone estava posicionado, se ele estava com a cinta, se ele estava com o óculos, se ele estava com a luva, se ele estava simplesmente movimentando uma caixa por vez. E aí, mais uma vez, a gente volta, né,
de olhar um todo, né? Olhar o comportamento e a realidade que é oferecida também para o colaborador. Porque o tempo todo a gente fala de meta, né? Esse colaborador que está na rota entregando, que a gente vai lá olhar para ver se ele está trabalhando dentro do padrão de segurança, ele tem meta também. Do que? Devolução. Ele não pode voltar com X% acima da meta de devolução, porque senão ele não atinge o nível de serviço dele e ele perde grana. Mas a gente está falando de um pai de família. É onde eu ia chegar agora também, né? Porque acontece. Eu ia perguntar isso para você. Porque se eles têm metas, eles têm também bonificações, né, premiações sobre as metas batidas, certo? Sim, positivo. E aí você, para não entrar em conflito com aquele colaborador, que ele precisa liberar o carro, ele precisa, como você falou aqui, ele tem lá as suas metas, né? Eu notei aqui de carregamento, de liberação do caminhão, de tudo mais. E você chegar lá e ter aquela... Eu não gosto de falar assim, aquela força que alguns técnicos têm. Eu paro na mesma operação, eu vou lá e paro tudo, até fazer o que eu quero fazer. Você não pode, você está influenciando até muito mais na operação, né, nervosa que é, no caso, uma inovação de cervejaria, essa parte de refrigerantes e tudo mais. Então, você, se você for lá, a ferro e fogo, e querer fazer aquela pessoa cumprir e parar a operação, provavelmente você também tomaria uma chamada, né? Sim, e esse é o grande desafio. E é por isso que eu disse que o grande diferencial era eu entender o quê? O todo. Né? Porque quando eu falo tempo médio de liberação, TML, né? Eu estou falando só do motorista, eu estou falando do supervisor dele também, que seria indo bater a meta naturalmente. Existe uma cadeia ali, uma sequência ali que exatamente. É realizada. Né? A meta de TML não afeta só o motorista ou o ajudante, afeta mais o supervisor dele. Então aí que entra a parte do relacionamento interpessoal, gestão de pessoas, né? Que é muito importante. E naturalmente, se eu chego e paro, né? Exemplo, eu vou lá e suspendo todo mundo que eu vi fora do padrão ali, né? Fora do padrão. O que acontecia? Né? Sendo bem sincero, ia lá e pegava às vezes o colaborador fora do padrão. Só que eu penso assim, eu tenho que entender a realidade dele. Sim. Ele tem a meta de evolução, ele tem que bater a jornada, né? Que é uma questão CLT. Só que ele tem que bater a jornada, e aí dentro dessa jornada não depende só dele. Né? Tinha um roadshow lá, né? Que é o que montava a roteirização. Só que às vezes, exemplo, tem um cliente aqui para ele entregar, daqui a pouco tem só um exemplo, em Nova Iguaçu, só que depois tem um outro cliente aqui nesse mesmo lugar. E ele seguia um aplicativo. Como é que esse cara bate a jornada? Então, como é que está a cabeça dele? Não posso ter devolução, tem que bater a jornada, porque se eu não bato a jornada, eu não recebo, né? Eu não atinjo o nível de serviço. Aí como é que eu vou para a rua, pego esse cara, esse colaborador, né? Com uma não conformidade, e a minha ação é parar a atividade por completa, mandar outra pessoa vir buscar um caminhão, ou suspender. Você cria um inimigo ali, né? Cria inimigo e dentro... tem que compreender a circunstância. Exatamente. Porque isso também é inviável. Você querer chegar do nada e paralisar, você tem que entender essa circunstância. Mas assim, eu vou falar assim, eu já fui em algumas visitas que eu já vi Tec Segurança se vangloriando. Eu fui lá e parei a operação mesmo, isso aqui, daqui a pouco vem o diretor me falar comigo. Ninguém conta a derrota, Guilherme. Não, sim. Não, eu falo assim, gente. Parar uma operação toda, tudo mais, Não, e cara... Isso é um mundo lindo, né? Então foi como eu te falei. Vira e mexe, a gente atende clientes. Cara, quase todo o programa surge isso. E tem lá o profissional da área lá. E o cara chega e fala, irmão, aqui é problemático, o problema todo é esse. O cara tá ali porque precisa trabalhar, precisa do emprego dele. Irmão, eu não fujo essa realidade, eu não julgo ninguém. Porque a gente sabe da dificuldade da nossa área. A gente sabe da dificuldade da limitação do profissional CLT dentro da empresa, que na imensa maioria tem ele por obrigatoriedade. Tô mentindo? Verdade. Não. Isso é na média, pequena Todas. e grande empresa. Fato. Muitas das vezes o cara contrata o nosso serviço, por quê? Porque alguém se acidentou. A gente falou aqui no começo, né? Porque ele sofreu uma autuação da fiscalização. Não é porque ele quer prevenção. Ele vai fazer uma correção por causa de algo que aconteceu ou para não sofrer uma punição severa, financeiramente falando. É isso. Então falar que faz e acontece, é fácil, Isso é mole. E tem alguns técnicos que até às vezes fazem, mas eu costumo dizer que é por imaturidade, porque ele não vai conseguir ir contra o sistema. Assim que eu cheguei na Ambev,
eu escutei de um gestor e de um coordenador, né? Que falaram assim para mim: você é um dos caras que mais pode mandar a gente embora aqui. E de verdade, né? O técnico de segurança lá tinha essa autonomia. E para alguns gestores, eles achavam isso legal, maneiro. Essa autonomia, né, de poder fazer. Cortão o pescoço mesmo, ó, que segurança é em primeiro lugar, o discurso. Por quê? Segurança lá tem um discurso muito forte, porque impacta no seu bônus, que é o gestor. Porque se você tiver 5 acidentes na sua unidade, você não vai pegar o seu bônus, né? E acima de você tem um gestor, que acidente está atrelado à meta dele também. Tá? Aí eu posso estar falando de um gestor que deixou de pegar um bônus desse ético. Mas eu vou falar. Um salário a mais, né? Assim, Não, eu tô falando de 200 mil que ele deixa de pegar no ano, né? Você fala. no final do ano. Então olha como é que a segurança é o... Mas Boa, né? aí vai entrar... Primeiro você falou da empatia, do relacionamento interpessoal, e depois você falou, pô, aquele cara é um pai de família. Eis aí a questão. Por quê? Às vezes você pega lá um desvio ou algo do tipo, cara, a maneira correta de você corrigir aquilo não é punindo. Conscientizando. Conscientizando, orientando. E muitas das vezes, o que as pessoas deixam de fazer, conversar com aquele profissional. Entender a razão, né? O motivo. Cara, eu já peguei situações do cara tá com um problema dentro de casa, na família. É o que tem muito. Nós ajudamos o cara a corrigir aquilo na vida pessoal dele, deu certo, e aquele problema que estava sendo apresentado foi E resolvido. ele fica te devendo uma. É o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Sim. Você ofertou algo para ele, né, conseguiu resolver o problema dele, sem que ele te pedisse. Automaticamente na cabeça dele, ele vai ficar o quê? Eu tô devendo algo para ele. Então, quando eu estiver executando minha atividade, eu vou trabalhar de forma segura. Não pode ser aquela coisa mecânica, papum. Não. A gente tá lidando com ser humano, né? Por isso que eu falei o quê? A gente mede números, né, e gerencia pessoas. Por isso que eu preciso entender qual é o seu perfil profissional, qual é o seu temperamento, como é que você age. Às vezes, se sentar, escutar a pessoa, ela vai te contar ali histórias da família dela, que naturalmente você vai entender como você vai conduzir, como você vai falar. Se você pode falar um pouco mais firme, ou se você tem que falar com um jeito para chegar no ponto onde de fato você vai conseguir fazer conscientização. Só que isso é uma visão nossa que está lá na ponta, o dia a dia com os caras. Só que quem está em cima, eles querem o quê? Resultado, o número, né? e meta batendo. É. A que custa? Eles não querem saber. Então a gente que está na ponta técnica de segurança, a gente faz a mediação entre o quê? O time da Entre base. a cruz e a espada. Exatamente. Então, às vezes, e é difícil, num sistema bruto, né, agressivo, como é a logística, não sei se é toda a logística, mas a experiência que eu tive na Ambev, né? Às vezes o técnico bater de frente, ele não vai bater de frente. Com a operacional ou com a gestão, você fala? Ou Com a os gestão. dois? Com a gestão. Você pode colocar com todos, porque é o convencimento, cara. Pô, vamos lá. Eu tive um caso recentemente, os caras trabalhavam numa área, mesmo era um calor. Era uma área aberta, mas era um calor por causa da cobertura que tinha lá. Aí, aquele setor ali tinha muita falta, tinha muito atraso, a produção daquele setor não estava legal. Pô, uma vez num DDS com aquela equipe, rapaziada, vamos trocar ideia aqui. O que tá acontecendo? Os caras falaram pra mim, irmão, olha o calor que faz nesse lugar, cara. Cadeira de amianto, lá cadeira de a gente alumínio, faz aqui né? o negócio 20 minutos, sai e fica 20 minutos ali fora. É insuportável. Como é que tu vai produzir assim? Não vai. Pô, já pedimos diversas vezes lá pro setor lá, pô, botar um ventilador aqui pra gente já vai aliviar pra caramba. Eu falei, calma aí. Aí fui lá na chefia. Falei, vamos dar uma volta? Fui dar uma volta, pá. Aí eu fui estrategicamente no local, aí a pessoa virou pra mim assim e falou, caramba, como tá quente aqui, né? Falei, imagina você trabalhando aqui o dia inteiro. Ela foi olhando pra minha cara. Falei, você falou pra mim? Bota um ventilador lá, bota um ventilador lá. Você vai ver que as coisas aqui vão melhorar. Pô, é mesmo, né? Uma semana tava os 2 ventiladores. Resolveu o problema, irmão. É o elo de ligação, né? Compreender a dificuldade do outro. Você só vai compreender muitas das vezes quando o quê? Sentir na pele. Entendeu? Isso é quando compreende, né? Pra conhecer. Nesse caso, você a pessoa um tem resultado positivo. Cara, eu falei aqui no episódio anterior, vou tornar a repetir. A questão relacionada à segurança ou à produção ou qualquer outra coisa tem que partir fundamentalmente da liderança. Não tem como uma liderança que não deu exemplo querer os melhores resultados. Cara, isso não entra na minha cabeça. Não entra.
Ele tem que conhecer os setores, ele tem que falar com as pessoas. Isso é fundamental. Isso é empatia, cara. Mas é isso que eu falo, né? Porque assim, eu acho que o legal, falei no começo, é você tem, hoje, está começando uma empresa ou uma pequeno, médio porte, aí você tem como referência empresas maiores. Aí você fala, hoje a Ambev lá, ela tem com certeza, né? Você trabalhou com indicadores para quase tudo. E como é que é essa questão? Você falou no começo sobre, mudou um pouco a cabeça, você era muito chão de fábrica, muito operacional, e você tem que se acostumar e se moldar para uma questão mais de gestão. E como é que isso trouxe para você? O que isso trouxe de benefício para você na sua carreira ali? Essa visão, continua esboçando isso e o que você levou para sua vida, né? A começar, com o passar do tempo mudou, né? Já vi direto impacto na minha vida pessoal. Né? Exemplo, gestão financeira. Era algo que eu não fazia, né, um acompanhamento de fato. A começar, eu não dominava Excel. Fui o quê? Completamente obrigado a aprender. Eu não sabia o que era um quanticeiro, não sabia montar uma tabela dinâmica, né, para poder acompanhar, porque a Ambev ela tem muitos programas que vão te dar dados, só que você precisa muitas vezes extrair para poder montar acompanhamento. Alguns têm Power BI, né? Que é o que eles trabalhavam bastante também com Power BI, mas às vezes o Power BI ficava furado, então tinha que analisar os dados por fora, não atualizava, dava erro no sistema. Então você começou a me desenvolver nessa parte, ao ponto do quê? De eu começar a mudar minha vida financeira no modelo do quê? De eu começar a fazer gestão. Vou aqui colocar quem são os meus clientes, quanto que vai entrar. Aí começou o fluxo de caixa. Quanto que vai entrar? Meus gastos. Aí comecei a analisar quanto que eu tenho de gasto. Qual é a minha previsão de lucro? Com o que eu mais gasto? O cartão de crédito. O que eu mais gasto? Olha só, olha para onde eu já estou indo. Com o que eu mais gasto dentro desse cartão de crédito? Tá? Qual é o meu principal cliente? Aonde eu mais arrecado? Porque embora eu trabalhasse lá, eu prestava serviço para outros clientes também. Né? Tanto na área da minha consultoria, como também dando aula para outras consultorias também. Então, naturalmente, eu olhava, esse cliente aqui é o que mais gera receita. Então, eu já colocava uma marca nele que ele precisava ser tratado de uma forma diferente. Esse cliente aqui, no ano passado, ele me gerou X. Esse ano caiu. Por que caiu? Vou traçar um plano de ação. Então, naturalmente, eu criava um plano de ação para eu poder o quê? Captar mais serviço com esse cliente. Essa visão foi me dada o quê? Através de lá. Porque quando a gente começava, né, a analisar os dados, exemplo, tinha lá uma ferramenta de gestão que era para relatos, que era que, exemplo, eu via uma não conformidade, eu pegava qualquer colaborador, relatava, sendo condição insegura, sendo um ato inseguro ou um comportamento seguro. E através disso a gente conseguia analisar. Aí eu vi que o número de relatos caiu muito. No mês foi 300 relatos. No próximo mês foi 100 relatos. Por que esse número caiu? De que setor caiu mais? Foi o armazém. Por que o armazém deixou de relatar? Será que eles não estão olhando mais para a segurança? Entendi. Ou será que acabou os riscos naquele setor? Então vou lá fazer um GSA, que é o gabarito de segurança do armazém, que é fazer uma ronda. Né? Então, naturalmente, olha como é que minha mente já começou a abrir. Cara, eu tenho que analisar. Eu tenho que abrir esse número. Não é só olhar, chegar para uma reunião e falar, no mês passado foram 300, esse mês foi 100. Eu acho que a gestão de números, essa gestão que você está falando também, e o processo, ela te traz também uma questão de você saber o que fazer na semana. Né? Você tem um planejamento do que você vai fazer no dia e da semana. Você cria uma rotina, Você cria uma rotina ali e ela é muito mais assertiva. Né? Porque você falou, não vou fazer um local grande, né? Uma ronda em todos os locais todo dia. Você sabia exatamente onde você teria que fazer aquela ronda, em que tipo de setor, que tipo de ação teria que ser feito previamente analisando os dados, não é isso? Exatamente. E toda essa análise, ele gira em torno do quê? De eu criar um plano de ação. Porque qual o ponto fundamental, o ponto-chave de uma reunião? É o plano de ação. Sim. Eu preciso ter um plano de ação, mas para eu ter um plano de ação, né, consciente, né, assertivo, eu preciso ter análise de dados. Eu preciso ver aonde que eu estou perdendo performance dentro da empresa. E lá vocês usavam algumas metodologias conhecidas, como a 5W2H,
Como é que vocês faziam isso? Era uma... 5W2H a gente utilizava na parte de investigação. Normalmente de essas empresas acidente. têm os sistemas próprios delas. Não, mas a metodologia que eu falo, que é 5W2H, vocês usavam, mas o Sim, quê? mas mais dentro da ferramenta mesmo. Eu sei que é o 5W2H porque eu conhecia a ferramenta, né? Os 5 porquês, Sim. tá? 5 porquês a gente utilizava Dois combos, também. né? Isso aí, PDCA. Fazia. PDCA. O PDCA fazia-se mais quando... graças a Deus não precisei fazer um PDCA, porque é quando realmente o número foge da curva. No nosso caso seria... Nossa, a segurança do trabalho ali nessa unidade está tendo muito acidente, vamos ter que ir para lá para poder fazer um PDCA, para poder ver o que está acontecendo, realmente entender ali e traçar um plano de ação. A gente fazia também análise de SWOT. SWOT também a gente utilizava bastante. E o que isso tem a ver com a segurança? Então, isso é onde eu chegar, né? Que você está falando assim, vamos lá, falando do PDCA, você está falando do 5W2H, você está falando da análise SWOT, você está falando de metodologias de gestão, né? São muito utilizadas no mundo empresarial. Mas o que isso tem a ver no TST, na área de segurança do trabalho? Como aplicar isso na área de segurança do trabalho, né? Vamos lá, análise de SWOT, né? Que a gente vai ter geralmente no final do ano ou início do ano, né? Exemplo, que a gente buscava encontrar o quê? As fortalezas, as fraquezas, né? Que era um dos pontos, eram 4 itens que a gente... Ameaças e ameaças externas, ameaça era algo externo. Isso, né? Aí, força, que é o FOFA. Isso. É força, Fortaleza. ameaça, fraqueza. Eu tenho que pegar aqui. Mas vamos lá. Puxa para mim, Bia, por favor. Análise SWOT no coisa aí. Aí, exemplo, ficava como sendo lá, vamos supor, a ameaça, né, para o próximo ano. Isso relacionado a um outro setor. A ameaça do próximo ano é porque, exemplo, não é nem ameaça, é uma oportunidade, uma ameaça para a segurança, né? Para quê? Exemplo, carnaval. A tendência é que o volume suba. Vai subir o volume e como que a gente está, exemplo de caixaria aqui para poder receber espaço na ocupação do armazém. Achei né? que lembrei aqui. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. É o FOFA, que em português é FOFA, né? Quem fala SWOT é em inglês. Que são as forças, é coisa interna, oportunidade é externa, fraqueza é interna e ameaça é externa, né? Você fala, né? Isso aí. Só pra... Aí um exemplo. A gente identificou lá, ano que vem, carnaval. O volume vai subir. Oportunidade. Isso aí. Oportunidade para quê? Para vendas. Para vendas. Mas meu armazém pode superlotar. Uma fraqueza. Fraqueza, para quê? Para segurança. Pouco espaço. Então olha como é que uma análise SWOT, exemplo, porque geralmente para as outras pessoas, elas vão olhar o quê? Para os outros setores. Ela tem um fluxo maior nessa época. Oportunidade. Se eu sou um TST que vou junto, eu vou olhar como também oportunidade, vamos vender mais. Tá? Só que o meu olhar tinha que ser o quê? Distorcido do que geralmente eles estavam olhando. Porque eu já olhava para consequência que isso vai trazer para você Exatamente. no desafio, né? Não que desafio, os outros gestores não tivessem essa visibilidade também. Alguns de fato tinham. Tá? Então, naturalmente, através da análise de SWOT, eu já ficava preparado para quê? Um grande volume está vindo. Então, naturalmente, o espaço no armazém pode diminuir. Qual o plano de ação? Opa, tem um CDD vizinho, que é pavuna. Vamos tirar daqui e jogar para lá esse volume também? Que é uma manobra que eles faziam. Então, com essa ferramenta de gestão, eu já consegui o quê? Prever, tá? E traçar um plano de ação. Antecipava. E evitar um acidente. Mas vamos lá, dentro do setor, quais são as principais características de acidente ou problemas identificados para a segurança? Da logística ali, né? Na logística. Como eu cuidava, né, que era só eu como técnico de segurança da transportadora. Eu cuidava da oficina, eu cuidava da rota e eu cuidava do armazém também. Então nós temos 3 áreas diferentes ali dentro da logística com riscos diferentes. Tá? E graças a Deus nesses 3 anos que eu passei lá, a nossa operação ela não teve acidente. Mas eu posso trazer, né, alguns casos que eram os ofensores, né, que preocupavam de fato a gente. Que era o quê? Até mesmo pelo número de acidentes nas outras regionais. Como, por exemplo, queda de plataforma. Que não sei se vocês já repararam, aquela plataforma ali, não vou lembrar a medida exata, mas ela não tem mais de 70 centímetros. Tá? Então é um espaço curto, aonde divide o quê? O colaborador e a caixaria. E o certo é o quê? O colaborador colocar apenas uma caixa ali. Só que muitas vezes eu já fui para a rota e vi ali com diversas caixas empilhadas.
Até porque ele tem meta a bater, não estou justificando. Estou pensando com a cabeça dele. Mas voltando para o que você perguntou. Ele quer agilizar o processo dele, né? Isso aí. E às vezes acaba esquecendo do primordial, que é a segurança. Para ele, não para o CNPJ. O que eu falava para ele lá, podia estar gerente, poderia estar gestor, coordenador. Eu falava, segurança é para vocês. Porque se hoje acontece um acidente aqui, um fatal, né? Amanhã a empresa não vai colocar outra pessoa. Não pode parar, a máquina não pode parar. Isso aí. Né? Ser substituível, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para a rota, um dos ofensores lá era o que? A queda de plataforma. Até mesmo por causa dessa realidade. Aí, da queda de plataforma, o que gera como consequência? Você fala aquele caminhão de... O que se faz de plataforma no caminhão? Só para deixar isso bem claro. Vamos lá. Certamente vocês já passaram aí no bairro e viu o caminhão lá da Ambev fazendo a entrega. Sim. E o colaborador em cima de uma plataforma onde ele puxa e pega a caixaria dentro da baia. Aí isso seria a plataforma, o local onde ele fica em cima para poder ter acesso à baia, onde ficam os materiais paletizados ali. Certo. Cerveja, refrigerante, arroz, porque hoje a Ambev também trabalha vendendo arroz, açúcar, biscoito, chiclete, que é o marketplace. Tá? Hoje ela também está atuando dentro do marketplace. Demorou a enxergar essa oportunidade dentro da logística, né? Mas hoje ela está atuando também dentro do marketplace. Então, quando eu olho para a rota, que é o que? A galera que vai fazer a entrega no PDB, um dos principais ofensores era isso, que é a de plataforma, que gerava como consequência o quê? Torções, fraturas. Tá? Então, dentro da rota é isso. Quando eu olho para o armazém, o que acontecia muito também? Na minha realidade, né? Um armazém que era pequeno, né? Colisão de empilhadeira. Contra guarda-rei, que era estrutura de ferro, né, contra caminhão, tá? Carreta. E aí você tem também os materiais de vidro também, né? Tem o risco também. Risco de estouro de garrafa. Estouro de garrafa. Tá? Aí que vai a importância de analisar os dados. Tá? Chegou verão. Pô, tá tendo muito estouro de garrafa porque estão reportando lá na ferramenta de reporte de incidentes, tá? Ocorrência. Então já sei que no verão o risco de ter um estouro de garrafa e ter um acidente gerando corte é grande. Tá? Mas aonde que acontece mais esse tipo de ocorrência? No armazém ou na rota? Aí tudo isso a gente analisava também. Mas aí voltando, no armazém tinha muita colisão batida contra. Como é que eu sabia disso? Quem bateu ia lá me falar? Ó, acabei de bater lá, tá? Moisés, ó, acabei de fazer besteira aqui. Através de o quê? Ferramenta de gestão, que era o sistema que era instalado na empilhadeira, batida contra. Então tudo isso a gente analisava. Por que não chegava ao acidente? Porque naturalmente a gente criava o quê? Um fluxo. Olha a quantidade de sistemas que tem a empresa. Não, o investimento de uma empresa dessa é Lembra muito que eu alto. aqui perto, o motoqueiro que bateu no garfo da empilhadeira, aqui pertinho, morreu na hora? Sim, tá falando sobre isso. É claro, eu sabia que eu contava lá com muita ferramenta. Mas, por entretanto, a vista que era um técnico. Olha o tanto de ferramenta que a gente tinha para poder extrair, analisar dados, apresentar. A quantidade de coisas que tu tinha que fazer é surreal. É absurda. É surreal. E aí, saindo um pouquinho do que você perguntou, né? Quando a gente fala disso, do mercado da logística, nossa, bonito, uma grande empresa, uau, tanto de ferramenta. Olha ele falando de ferramenta de gestão. É engraçado quando a gente ouve os caras falando, pô, Tec Segurança não faz nada. É o cara chato que manda usar o EPI. Eu, particularmente, eu escolhi a profissão há 10 anos atrás, quando eu tinha de 16, 17 anos, porque alguém que não gostava de mim falou que o técnico de segurança não faz nada e ganha 5 mil há 10 anos atrás. Aí eu falei, essa é a minha profissão. É isso que eu vou fazer. Aí depois eu encontrei uma realidade na meu primeiro emprego. Que faz muito ganha 3. Ganha 2,5. Encontrei a realidade. É isso, né, Manuel? Fala pra ele. E quando consegue, né? O quê? O mercado tá puxado. Mas o pessoal quer que o cara faça mágica, quer que faça de tudo um pouco. E isso é a pura verdade. E dentro desse mercado da logística que a gente estava falando, é uma cobrança gigantesca. Por quê? Tem metas de acidente para... Você é o meu gerente. Só que acidente é sua responsabilidade também. Tanto quanto normativamente, como quanto dentro da portaria do profissional da área de TST. E ainda, de acordo com os procedimentos e sistemas estabelecidos dentro daquela organização, é inviável para um profissional fazer tudo o que tem que ser feito na íntegra. Não faz. Não consegue entregar tudo. Não tem como. Eu vou falar. Tem coisa que a gente fazia o que a gente chamava o quê? De mocó. O que era o mocó? Era dar um jeitinho no número, no indicador, né? E aí que a gente começa a perder o quê? A essência. Mas por quê? O sistema... É isso aí. Aí vocês vão entender porque eu tô falando isso. O sistema era muito agressivo. Quando eu cheguei,
É só para você entender a realidade lá do profissional da área de segurança. Quando eu cheguei, isso é o histórico, tá? Quando eu cheguei, tinha um técnico e tinha saído, porque da área onde a gente atuava, que era o setor, né? Tinha o DPO, que era ali a área da distribuição, né? E tinha a área de fábrica, que era o VPO, se não me falha a memória. O TST tinha saído porque adquiriu burnout, depressão e realocaram ele para outro setor. Isso aí foi um caso. Eu vi um monte de casos, conheço um monte de casos que o cara largou a profissão. Largou. A Por outra, estresse. Largou, irmão. Cara, é surreal, Guilherme. a outra técnica, Surreal. Nível de exigência que Pô, tem. cara, as coisas que eu falei, cara, as coisas que a gente pega por aí, cara. Você chega lá, foi como ele tava falando, olha a quantidade de coisa que ele tinha de fazer sozinho. Análise, tá no campo, fazer Tá rodar. doido. é o papel de gestor. Analisar, gestão. Porque lá, o técnico de segurança era um gestor de segurança, não era o técnico de segurança. Só que ao mesmo tempo que ele era gestor, ele é o cara operacional também que executa. Porque não tinha equipe, Sim. né? Tava Não sozinho. tinha. Foi Tá? que era só ele. Tem local que você vai, cara, que tem 2, que tem 3, e não dá. E aí você for lá, por exemplo, você tá falando de sozinho. Uma operação que você trabalhava ali 5, 6 vezes por semana, não sei. Com quantos funcionários sob a sua supervisão? Uma média de 110 colaboradores. Isso só colaborador de base, porque fora o supervisor. Pois é. Porque você faz gestão sobre o supervisor Outro também. dia eu fui fazer uma inspeçãozinha aí, recente também, um shopping. Conversando com o cara da segurança do trabalho. Irmão, você pega numa madrugada, dependendo do shopping, 18 frentes de trabalho. Como é que um Como cara é que acompanha? vai rodar? Não consegue. Não tem como, cara. E aí que entra o quê? A cultura que você vai instalar na empresa. Do quê? Segurança é dever de todos. E é o que eu falei quando eu falei aqui que a gente faz gestão sobre os supervisores. Exemplo, eu não conseguia estar cuidando da oficina, dar treinamento para eles e dar treinamento para o armazém, porque a troca de turno era o mesmo, às 14 horas. Sim. O que eu fazia? Eu montava uma agenda de treinamentos e distribuía o quê? Para o coordenador. Para Sim, o mas você- coordenador achatar para o supervisor, passar para o time, exemplo, da oficina. Ele vai fazer na oficina, eu vou fazer no armazém. E depois eu saio o quê? Acompanhando. Você criava replicadores, né? Exatamente. Que é a gestão de pessoas. Coisa que os TSTs anteriores não faziam. Exemplo, o TST, que era lá antes de mim também. Ele que me treinou. Ele passava a mão na cabeça assim, ó. O cabelo dele, ó, É, pô. caía. Por estresse. Exatamente. Eu Eu comecei... já passei por isso. Eu comecei a entender Alopecia, que chama. É? Aí, eu comecei a Faço entender isso há 15 anos já. Não, uma época eu tive isso, fiquei cheio de buraco na cabeça. Nessa estresse. época era construção civil que eu trabalhava. Então foi o que eu estava te dizendo. Aí, por exemplo, ó, você falou dos setores que você tinha aí. Aí tu imagina, você tem que fazer toda essa parte, entre aspas, burocrática, e ao mesmo tempo você tem atividades de alto risco nesses 3 setores aqui. Como é que você faz? E se acontece alguma coisa, a cobrança vai como? Irmão, é impossível. É impossível. E aí que eu falo que é o grande X da questão é gestão de pessoas. Porque, exemplo, você tem que tirar a responsabilidade de você. E é um trabalho de formiguinha. Quando eu cheguei... Mas isso, de novo, numa empresa que tenha cultura. Porque foi o que eu falei. Mas tu exemplo- pega de 18 frentes de trabalho aqui de noite no trabalho para fazer, aí 5, 6 lá é reforma de loja, os outros estão fazendo trabalho em altura interno, os outros estão fazendo trabalho em altura externo, montagem e desmontagem de andaime. Para um cara... Mas Toma o que ele tá conta. querendo falar que No agora, outro você tá tem que içando fazer, carga. você tem que criar replicadores. Você tem que multiplicar. Se você, Sim. se você ficar puxando tudo pra dentro de você, você não dá conta. Você vai Exatamente, dar mas ele, Você não mas pode ele tá centralizar. falando de uma situação toda dentro da empresa dele. Eu tô falando uma que você tem Terceiros, várias né? empresas aqui trabalhando. Entendi. Entendi? É uma realidade um Tanto pouco da quanto diferença. na tua, como quanto nesse exemplo que eu tô dando, irmão, não tem como. Não, se você for pelos métodos tradicionais e seguir a onda, que foi o que eu percebi, eu não posso continuar seguindo a maré. Né? E aí eu tive que quebrar uma cultura dentro de uma grande empresa e para isso me custou muita energia no início. Mas você teve o apoio. Não. No início não, mas depois teve. Depois que eu consegui resultados... Provar o resultado, isso aí. Mas no início foi quebrar pedra. No início café foi discutir com os gestores, né? Dizer não. E aí eu aprendi algo muito forte ali. O poder do não. E é difícil às vezes, porque o cara que estava antes de mim, pelo sistema, o que ele fazia? Sim, sim, sim. Eu dou conta. E pegava às 6h30 da manhã. E abraçando. Olha a realidade, isso aqui não é historinha não. Pegava às 6h30 da manhã, véspera de auditoria principalmente, 6h30 da manhã e saía 11 horas, meia-noite.
Nossa, não tem vida. Isso é real. É por isso que ele passava a mão na cabeça e caía. Aí eles estavam acostumados com esse tipo de perfil de pessoa. Que chegava, você cobrava ele, não, vou fazer, vou entregar. É o cara que é operacional mesmo, não é gestor. Sim, só que para você assumir o papel de gestor, você vai ter que criar conflitos. Aí mais uma coisa que eu aprendi, o poder do conflito. Claro, não é arrumar confusão. O conflito visando que o resultado, né? Conflito é uma coisa, confronto é outra. Isso aí, são completamente diferentes. Você não está confrontando, você está conflitando. É Isso diferente. aí. Um exemplo que eu vivenciei lá, que foi uma experiência que eu guardei para mim. Né? O poder do não. E você saber o que você está fazendo e confiar também no que você está fazendo. Tem um livro sobre isso, não tem? Acho que é até capa do livro, é título. O poder do não. Sim, tem um poder do não. Não tem? Tem. Ah, tá. Exemplo, a outra técnica, que era própria mesmo, cismou que tinha que fazer um checklist de todos os caminhões dentro de um outro sistema. Isso véspera de auditoria. Né? Só quem teria que fazer? Você. Eu. Só que eu já tinha lido o book, né? Como se fosse as NRs. E aí o gestor de lá começou a botar pressão, tem que fazer. Daqui a pouco o meu gestor começou a botar pressão. E você tendo que estar focado em outras coisas. Eu simplesmente levantei da minha mesa. Esse foi o dia que eu taquei o book no peito do gerente. Né? Que isso? Que desrespeito? Não, o negócio proporcionava isso. Tamanha era a agressividade. Não foi agressivo com ele. É um cara que eu amo, né, também. Aprendi a amar. Um gestor fantástico. Ele provocava a gente mesmo para entregar o melhor. Mas eu tive que fazer o quê? Levantar da minha sala e até onde ele estava, tacar o book no peito dele assim e falar: me mostra aonde que tem que fazer que eu vou te entregar até segunda. Isso era sábado. Ou seja, eu só teria o quê? O domingo para fazer. Eu falei que se não tiver, você nunca mais fala para eu fazer isso. Porque eu não posso gastar energia com isso, sendo que tem outros pontos para eu analisar, né, outros fatores que podem impactar e gerar um acidente dentro da nossa operação, e vocês não querendo que eu gaste energia com isso. Então eu tenho esse entendimento de dizer o não, só que isso foi fácil? Não. É o convencimento. Tá, fui brigando. Então eu comecei a ganhar o que também? E eu aprendi que o não, ele traz autoridade para você também. Sim. E quando dizer não? Né? E quando dizer não? Quando não é um sim óbvio. Se for um sim óbvio, pô, tem que fazer. Então não tem nem o que pensar. É sim. Mas se você parou, pensou, calma aí, não é um sim óbvio, então calma aí. Então é um não. Então não. E é o que eu fazia muito. Não. E muitas vezes eu fazia o que também? Delegava. Porque eles estavam com a cultura o quê? Era algo no setor da frota. Por que que o técnico de segurança ele tinha que ficar... Exemplo, eu chegava lá, o técnico de segurança tinha que pedir crachá para os colaboradores. Esperei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco eu tirei isso de mim. Eu cheguei lá, o técnico de segurança não tinha direito a um celular, com tanto de aplicativo que tinha para poder baixar. Com 1 semana, tem um colega lá que ele é supervisor de frota, ele fala, tu é muito doido. Eu cheguei e falei, preciso de celular. Aí minha gestora falou, não, o técnico de segurança não tem direito. Eu falei, então eu não vou fazer meu trabalho, que eu não vou ficar baixando o meu aplicativo. Vou encher o meu celular, né? Já na primeira semana, apareceu o celular. Então, eu mudar um pouco, né, a forma da visão que eles tinham da área de segurança, onde eles achatavam, isso me deu o quê? Tempo e autonomia. E eu atribuo o resultado que a gente teve lá, de ser uma das melhores áreas de segurança da SAS, a isso, ao poder do não e ao poder de delegar. É quando a gente fala, a gente pode ficar muito apegado por ser uma grande empresa. Porque, exemplo, ali, por ser uma grande empresa, é muito mais difícil você conseguir esse tipo de autonomia, né? De você comprar certos tipos de briga. Mas é aquilo, é arriscar. Assim, você fala, eu fui me lembrando, assim, eu faço muito a matriz de urgência e importância, já viu também? Você já conhece a matriz de urgência e importância? Então, assim, eu acho que tem muita metodologia, muita ferramenta boa para ser utilizada. Ainda mais quando você fala a parte de gestão. Na ferramenta de importância e urgência, você coloca assim, importante, urgente, importante não urgente, e aí embaixo não, é o urgente não importante, né? Já viu essa ferramenta? Já. Cara, e tá ali. Se é urgente, se é importante, faz na hora. Se é urgente e não é importante, agenda. Se é importante e não é urgente, delega. Agora, se não é urgente nem é importante, elimina, não faz, esquece. É o que você falou. Você pegou lá com o seu gestor e falou, cara, me mostra aqui. Isso não é urgente e nem importante, não tem para que fazer. Gastar energia. Elimina, não gasta energia. Agora, é urgente, mas não é importante o crachá para mim. Eu tenho que fazer o crachá, outra pessoa pode fazer. Então, delega.
Então, existem várias ferramentas hoje no mercado que as pessoas têm que buscar informação para isso. É o que você está falando. A gestão hoje, o Manuel falou, mas é uma empresa que tem um monte de ferramenta. Tem. Beleza, tem tecnologia que uma empresa de pequeno porte não consegue adaptar, trazer para a sua realidade. Ponto. Isso é fato. Mas tem muita ferramenta hoje, que são essas ferramentas que a gente está falando, que é a nossa SWOT, que é uma ferramenta de gestão de importância, que é um PDCA, que você pegar, você como um gestor, uma empresa de pequeno porte, ir lá estudar um pouquinho, você consegue aplicar e colocar aquilo, né? no seu dia a dia perfeitamente. E para o Tech Segurança hoje também, como você falou, que ele tem essa questão de estar ali em 18 frentes, em 3 frentes de trabalho, tem que fazer gestão, tem que fazer visita, tem que fazer entrega de relatório. Sabe qual é a maior ferramenta? É muito importante fazer isso. Hoje, sabe qual é a maior ferramenta? E eu acho que isso não vai mudar. É o capital intelectual. Tá a ver, é claro, o recurso tecnológico ele é fundamental. Só que a capacidade de você desenvolver outras pessoas, de você entender o ecossistema onde você está inserido. Eu poderia ter lá, igual tinha, 1 milhão de ferramentas. Mas se eu quisesse abraçar tudo, analisar todos os dados, tudo que me pediam, de que adiantar aquelas ferramentas? Se eu não ia ter tempo, eu não ia ter tranquilidade, Sim. eu não ia ter eficiência. Mas a partir do momento que a gente pega e olha, calma aí, isso aqui não é só sobre números, é muito mais sobre pessoas. E eu estudava, por exemplo, eu li um livro, o Gatilho da Armas da Persuasão, que ele fala bastante sobre os gatilhos mentais. O que isso tem a ver com tech segurança? O que isso tem a ver com indicador? Tem a ver com gestão, né? Tem a ver com gestão e gestão de pessoas. E segurança de trabalho é isso, né? Você gerir pessoas, né? Você Exatamente. É o que você falou, é o poder do convencimento. É o que você falou, tem lá, você falou há pouco tempo. É o gatilho da reciprocidade. Eu ia falar dele agora de novo. Entendeu? Eu experimentei algo, né? E aquilo é você ler e acreditar e aplicar. Né? Como é que eu fazia? Eu ia dar conta de 110 pessoas olhando frota, armazém, distribuição? Não. Só se eu ficasse trabalhando o quê? De 6h30 à meia-noite. Tá? E eu não queria isso pra mim. Eu não queria burnout, eu não queria depressão, eu não queria ansiedade. Né? Eu já tinha entendido o sistema. Eu falei, eu preciso o quê? Atingir as lideranças. O meu trabalho aqui tem que ser atingir a liderança, porque eu atingindo a liderança, eu vou atingir o time da base. Eles vão ganhar o time da base para mim. Né? E dito e feito. O que eu fiz uma vez, quando eu li a primeira vez sobre o gatilho da reciprocidade? Eu peguei coisas simples. Eu sempre observava muitas pessoas, o perfil de cada um. Tinha uns que gostavam mais de elogio, outro que tinha um complexo de inferioridade, algo que tinha passado na infância. Então comecei a entender o perfil das pessoas. Eu fui lá, comprei um bombom para todo mundo. Isso eu como técnico de segurança ia fazendo para a liderança. E eu queria ver como que as outras lideranças iam se comportar. Né? Escrevi um recado para cada um. O que tinha a ver com eles, com a personalidade, né, com o jeito, com o perfil deles, com o temperamento, tudo isso analisando. Gastei um tempo, escrevi. Fui entregando de um a um e falando o quanto eles eram importantes para mim, Moisés, e para mim, TST, na operação. E agradecendo. Né? Gratidão sempre. Né? E agradecendo. Sem ter acontecido um evento especial. Né? Só que já com uma estratégia. Foi genuíno? Foi genuíno, porque de fato é tudo sobre pessoas. Cara, ser intencional não quer dizer que você está sendo errado, né? Você está sendo isso, intencionalidade. tem que ser intencional. Tem que ter. Mas tudo que você faz na sua vida não é errado você ser intencional, porque você está sendo intencional para prosperidade, para ganhar uma melhoria. Com um objetivo. Com um objetivo, perfeitamente. Então, assim, perfeito. Você foi intencional. Aí eu entreguei os bombons. Daqui a pouco eu vi a surpresa no olhar das pessoas. Alguns pegaram, leram, ficou lá durante meses e meses, né, o post-itzinho no computador, né, que eu sabia que daquela pessoa ela ia receber de uma forma que é uma pessoa carente, muitas das vezes de um elogio, de um reconhecimento, porque a liderança direta às vezes não reconhece. Só porrada. Isso aí. O que eu fiz? Eu trouxe esse cara para mim. Exemplo, tinha lá o André. Fantástico para arrancar resultado do time da base. O que você colocava na mão daquele cara, ele não era um cara estratégico, analítico, de sentar na ponta do computador. Era o pitbull. Era o pitbull. Definiu ele. Definiu ele. Ele pega. Exatamente. Qualquer missão que você desse para ele, de um dia para o outro, algo que parecia impossível, o cara ia entregar, porque ele ia agarrar com o time da base, ia segurar aqui, ó, se não fizer isso, vai acontecer isso, aqui. O jeito dele, né? Bruto do sistema mesmo. Eu falei, cara, eu preciso ganhar esse cara. Porque se eu ganhar ele,
naturalmente... Ele é um influenciador ali, né, cara? Exatamente. Então, o que eu fazia... Sempre tem os líderes. Sempre tem. E ele tinha influência muito grande sobre o time, né, da base. Né? Então, naturalmente, eu fui entendendo qual era o perfil dele. Né? E baseado no perfil dele, eu trouxe ele para mim. Sem que eles percebessem muitas das vezes. E de forma genuína. Queria conhecer mesmo um pouco mais sobre eles, conversando, né? O que já tinha passado na vida pessoal e etc. Então, quando eu ganhei esse cara para mim, eu ganhei muitos mais outros resultados. Por exemplo, eu precisava bater a meta de relatos, que era a galera relatar. Eu falava com ele, André, preciso de X relatos. Aí a gente esquece a qualidade. Aqui agora está falando de quantidade e resultados que a gente consegue através de outras pessoas. Né? Ele, de um dia para o outro, conseguia alavancar aquele resultado ali. Falei, André, o nosso comportamento crítico é um outro ponto. Que através desses relatos, a gente analisava o comportamento crítico. Exemplo, comportamento crítico na rota. Esse mês foi o quê? Não uso de óculos no pátio. André, nosso comportamento está sendo esse. A galera não está usando óculos. Ele, como é que é, Moisés? Não está usando óculos. A gente pegou, olha aqui o número, tá vendo? Não está usando óculos. Daqui a pouco eu não sei a mágica que ele fazia, que até para beber água a galera tava utilizando óculos. Tava com óculos no rosto. Tava com óculos. Agora imagina eu ter que gastar energia para ir lá conscientizar a galera da rota, Cada um deles ali. do armazém e da oficina. Você criou seus replicadores ali, né? Exatamente. Né? E aquilo, ele conseguiu o resultado, o que eu fazia? Quando tava gestor e gerente das reuniões, premiava ele com elogio, né? Com certeza. É isso? Né? Ficava de pé e pedia para você bater palma para ele. E mostrava o resultado. Eu não preocupava em eu ter o mérito da meta batida. Reconhecimento, né? Tá? Exatamente, isso é um bom ponto. Porque aquilo, eu entendi que o meu papel ali era de liderança. Tá? E o líder tem por objetivo o quê? Arrancar resultado através de outras pessoas. Só que o ego, muitas das vezes, não deixa o profissional entender isso. O líder ele toma uma decisão baseada no quê? No que é melhor para o negócio. Qual era o meu negócio ali? A segurança do trabalho. Então a minha decisão tem que ser melhor do que é para o meu negócio. A minha decisão é o quê? Agradar esse supervisor? Então vou agradar ele para ele trazer o resultado. Que naturalmente quando ele trazer o resultado vai respingar em quem? Em mim. Sim, por consequência ganhava junto. Isso aí. Então ali eu comecei a entender o jogo. E através disso eu comecei a aliviar. Né? Atividades que antes eram os outros técnicos faziam, agora eu terceirizei para um supervisor, para um coordenador. E de repente isso foi se tornando o quê? Uma regra. Agora passou a ser responsabilidade deles. Né? E aí eu alivio, consigo ficar mais num papel analítico, mais num papel de gestão. Mas antes eu tive o quê? Que trabalhar pessoas. Trabalhar a cultura também das pessoas ali, a cultura da gestão. É isso que a gente está sempre conversando aqui no nosso podcast, é isso. Você tem que mudar a cultura da equipe, fazer ela acreditar em você, acreditar nos resultados que trazem, né? No caso de vocês, você tem lá, né, uma cultura de premiações, de resultados que vocês medem muito, né? Mas quando você está numa empresa pequena, né, Manuel? Qual é a maior dificuldade de implantar isso que você acha? Porque ele trouxe alguns pontos bem interessantes, que são pontos de você ganhar liderança, de convencimento, de trazer uma premiação. Porque é isso. Você falou, eu tenho lá um gestor que ele tem a meta, que ele na pele dele ganha 200 mil. Mas você conseguiu ganhar um cara com o quê? Com um bombom e um pedaço de papel. Uma palavra. Foi o que ele falou do reconhecimento. Qual é a condição de cada lugar? Porque, cara, tu pega de tudo. Às vezes você pega, já peguei, né? Situações do cara não querer entregar por causa de não gostar da chefia. E não era nenhum cara. Tipo assim, imagina metade de uma equipe. A gente não vai entregar o resultado porque é daquele cara lá. A gente não quer que ele tenha mérito. E aí, administra isso. Tinha um time de futebol agora há pouco tempo acontecendo isso, né? Se o time não comprar o treinador... cortou o treinador. Mas foi o que eu falei, cara... Pô, cara, acabou de cortar o treinador. Tem local que o cara, velho, não dá um bom dia pro funcionário, irmão. Pô, isso é ridículo. E aí você tá no meio para administrar isso. Tá o cara te cobrando aqui, tá os caras que você tem que interagir aqui, você tá no meio. Mas entendeu? vamos lá, John. Enfim. Agora, comparando assim a parte de você trabalhou em outros ramos antes, você comentou aqui, qual é a grande diferença do TST, né, para você na parte de segurança do trabalho mesmo ali, da operacional, né, não só da gestão, como você já mencionou, em outros setores para a logística? O que muda então dos riscos ali dentro? Ali? O que é o grande diferencial? Ali, o grande diferencial do ponto de vista que eu enxerguei é o quê? Que dentro de outras atividades, né, a gente esbarra mais com as normas regulamentadoras. Ali a gente esbarra muito também com o CTB, é o Código de Trânsito Brasileiro, né, que mudou, que era algo que eu não dominava muito, né? Agora falando de norma, legislação. Bacana, vamos lá. Né?
que eu não dominava muito. Exemplo, parte de bafômetro dentro da empresa era feita, né? Algo que eu nunca tinha visto assim para Dentro da parte. sua gestão, essa parte. Isso. Né? Parte de direção defensiva, treinamento voltado para a parte de direção defensiva, que eu acho que é muito pontual para a parte de logística também. Procedimentos como. E não tem norma regulamentadora propriamente dita, específica, né? Exemplo, na hora de carregar um caminhão, né? Aí a gente pode atrelar a máquina e equipamento que tem que estar desligado, né? Se a gente for fazer uma analogia. Mas, exemplo, a chave ela não pode estar na ignição. Então, isso foi uma realidade muito diferente do que eu estava acostumado, exemplo, com o NR35, NR33, NR10. A gente encontra isso? Encontra. NR35 nem tanto. É mais quando só tem uma obra para fazer uma atividade, aí sim vai ter uma atividade de trabalho em altura. Então, eu acabei saindo um pouco, tanto ali de dentro das normas regulamentadoras, indo para As mais comuns, né, que você pega Isso. ali, que é 12, 35, 33. Isso, Foi? 20. Ali 20 eu cheguei até a pegar um pedacinho um período, né? Que tinha empilhadeira a combustão, mas parou de ter empilhadeira a combustão. É somente empilhadeira elétrica, né? Porque lá nem poderia ter empilhadeira a combustão, né? Tá fechado, galpão, essas coisas. Galpão fechado, área de armazenamento inadequada, não tinha licença do bombeiro, enfim. É uma coisa meio específica, né? Igual, pô, já trabalhei em área de cemitério, pô. Segurança na exumação de restos mortais. É outro Muito ambiente, específico. né? Muito Pô, específico. cara, área hospitalar é uma área muito específica, entendeu? Existem coisas. Cara, existe tudo. Existe tudo. Você conhecer o processo produtivo de uma empresa, a gente vai nas indústrias, de tudo quanto é ramo de atividade. Então, é uma indústria de balas aqui em Jacarepaguá, que é minha cliente. Pô, processos fantásticos para fazer bala, irmão. Fazer balinha. Eu vejo assim, nessa parte, por exemplo, da logística, né, que você falou agora, por exemplo, é bem específico na área da logística o tipo de calçado que eles utilizam. Eles utilizam o que eles chamam de manobreira, que é um calçado que ele tem o cabedal um pouco mais alto, né, justamente por causa da torção. Né? Então, assim, não é muito comum na construção civil você usar, está mudando um pouco agora, porque algumas empresas do ramo, né, construção civil, mais da parte industrial, como os portos, a própria lá na Reduc, né, o pessoal está usando muito essa mesma bota que vocês usam lá, que é a manobreira um pouco mais alta. Então, assim, nessa parte hoje, que eu vejo muito diferencial também é essa preocupação com afastamento, né? Acho que são os maiores, não é tanto um acidente, né, de forma grave, igual você vai pegar uma R35 que tem o risco de morte, né? O cara cai numa altura ali, ele morre. Mas no caso de vocês, acho que é muito mais a questão de afastamento, a questão, né, dessa parte, né, da torção, como é que é, né? Só para entender. Sim, o afastamento ele acontece muito mais, mas a logística é um negócio que mata também. Você falou esse ponto. Vamos lá então. Vamos lá, vou contar um cenário. Pô, uma área com empilhadeiras, caminhões. Tem... Pô, Vou contar um de um fatal e um outro que eu não sei como é que o rapaz ficou porque eu saí de lá, que foi com empilhadeira. Né? E um negócio eu falar, pô, isso aconteceu. Um negócio que mata. Tem um gerente que eu falei que eu taquei o book no peito dele, ele falava isso lá e isso me impactou. Ele falou, esse negócio aqui mata a gente. Né? E o que aconteceu? Qual foi o acidente que aconteceu lá? Um motorista, determinado PDV, parou com o cone direitinho. Na câmera a gente conseguiu visualizar que teve câmera que pegou o acidente, na hora do acidente, né? Com o cone na frente, um cone, né, atrás, tudo sinalizado direitinho. Só que, o que aconteceu? Eu estava vindo um ônibus, ele estava de frente para o PDV. A plataforma do caminhão estava puxada, então ele encostou aqui na plataforma e balizou o ônibus. E falou, vem. Um senhor de 60 e poucos anos já. Era muito antigo de operação Ambev. Isso na rua, você tá falando? Isso na rua. De frente pro PDV, ponto de venda. Tá? No barzinho, tava entregando Sim. no barzinho. Né? E ele balizou. Naturalmente o ônibus desviou, só que depois o ônibus tem que fazer o quê? Voltar. Nisso que o ônibus voltou, fez o quê? Imprensou ele contra a plataforma. Né? E ali, prensou e criou um esmagamento nos órgãos internos. Naturalmente, ele sentiu aquele desconforto, aquela dor, né? Pegaram ele, colocaram sentado na cadeira e ele falou para o ajudante, pode terminar de fazer a entrega. E nisso chamaram o socorro. A SAMU chegou. Ele foi transportado, né, para o hospital. No caminho, na ambulância, ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias e foi a óbito. Infelizmente. Tá? Então, esse foi um dos casos. O outro, que eu não sei como é que esse colaborador ele ficou, né, foi um operador de empilhadeira. Tá? A gente deduz pela manobra, da forma como ele executou,
né, que ele tentou fazer um zerinho, que é o quê? Eu rodar com a máquina. Brincar dando negócio, né? Isso É aí. imprudência aí. E o que ele fez? Pior ainda, a máquina ela não liga se tiver sem o cinto, a empilhadeira, com o sistema de telemetria. O que ele fez? Burlou o sistema, jogou por trás do banco aqui, por trás dele, conectou. Clipou ele lá, mas Clipou. por trás dele. Por trás dele. E ele foi fazer a manobra. Naturalmente, a gente que é da área, quando a empilhadeira cai, a gente tende a ser projetado o quê? Para debaixo da coluna da empilhadeira. Ela cai em cima. E ela cai em cima. E foi o que aconteceu com ele. Ele fez o zerinho, foi arremessado e projetado para debaixo da coluna. Esmagou ele aqui pela metade. Né? Aí estava internado já há um tempo, eu não sei como é que ficou o caso dele. Mas muito provável lá, pelo que estava falando, né, pelo cenário dele, né, a tendência era que... A gente vê muito acidente com empilhadeira, são os mais Caspar, bizarros possíveis, né? Pô, você viu esse acidente que teve há pouco aí, da história do rolo, da engenheira? Não. Você viu? Não. Viu não? Acho que foi em Macaé. Ah, vi sim, vi hoje, na verdade. Passou por cima da engenheira, né? Ah, tá. Eu não parei para ler, mas eu só via o título da notícia. Enfim, mas assim, foi o que eu tava dizendo. Pô, você tem trabalho com os caminhões, você tem trabalho com empilhadeira, essas máquinas grande, médio porte, enfim. Cara, qualquer impacto ali, o próprio atropelamento, mais ou menos parece nesse sentido. A gente não sabe, a gente não viu, não analisou e tudo mais, mas são tipo de situações e tipo de atividades que, por exemplo, você manter as pessoas afastadas daquela área de trabalho é fundamental, é primordial. A gente fez até. São coisas que você vê e você fala assim, cara, inacreditável. É, Outro dia eu tive numa empresa, o cara com a reta escavadeira, o cara guiando a máquina e o cara do lado dele em pé ali, pegando uma carona. sim. Cara, e cara, ela passa em cima. Cara. Enfim, aí você vê grandes máquinas, os próprios caminhões. Outro dia eu vi um caso numa ladeira, que o caminhão desceu, enfim. São situações que você tem que controlar essa área, as pessoas têm que estar afastadas dessa área. Enfim, empilhadeira tá lá manobrando, fazendo um trabalho, como eu comentei aqui perto aqui de onde a gente tá. Você fala a O história. cara com a empilhadeira, o moleque veio de moto, não viu o garfo, ele meteu a cara no garfo. Atravessou. Já caiu morto. Ele quis passar entre o caminhão e Controle de área. Como é que uma Controle de máquina área. passa em cima de alguém assim, cara? Independente de perder freio ou não. Concorda comigo? Com certeza. A pessoa tinha que estar naquela área ali? Era necessário? Tinha que ter um isolamento, né, pra não passar ninguém. Né? Um controle, sei lá, enfim. E outro caso aqui, né? Quando a gente fala do sistema de Loto, de Sun, que teve um fatal lá também. Né, que foi o quê? Qual o padrão? Para fazer manutenção no caminhão, o certo já está na oficina para fazer a manutenção. Teve um caso que ele foi fazer a manutenção, o mecânico, de uma lâmpada. Porque faz o checklist na hora de saída, né? Para ver se tem alguma anomalia. A seta, o farol, alguma coisa estava ruim. Aí eles fizeram na pista de rolagem mesmo. O que é a pista de rolagem? Que é o que vai dar, né, direção para a saída, para os caminhões irem para a rua. E ele foi resolver ele rápido. Tem um TML, lembra do TML? Tempo médio de liberação, o tempo que eles têm para poder sair o caminhão. Então vai rápido, senão eu não vou bater minha meta de TML. Né? E resolvendo ali mesmo o problema. Só que para isso ele teria que ter feito o quê? Colocar o trava-rodas do lado do motorista. E o motorista não poderia estar dentro. Né? E ele fazendo a manutenção, acharam que já tinham acabado, né? E fizeram o quê? Puxaram o caminhão. Arrastou a cabeça dele por alguns centímetros. Aí. Né? E aí esse colaborador foi a óbito também. Por quê? Burlou o sistema de segurança. Se essa máquina, que é o caminhão, tivesse bloqueado com trava-rodas... Ação simples, né? Por assim dizer. Porque tá lá, o trava... É simples, só pegar um trava-roda, tem rodinha, né? E vai Só empurrando ele, colocar ele lá. coloca ali na roda do caminhão do lado do motorista. O famoso é rapidinho, né? É rapidinho. Rapidinho. Né? Sabe o que tem por trás desse rapidinho? Por que foi no rapidinho? Será que é só a cabeça dele de ser rapidinho? Ou é pressão do sistema? Pô, tem que liberar logo, não dá para puxar para a oficina. Pois é. Se puxar para a oficina vai perder tempo e etc. Então toda aquela pressão do negócio. Né? Então eu Operação nervosa ali, né? Exatamente, isso que eu falo da cultura de segurança. Onde realmente tem uma cultura de segurança, né? Que é importante. E se aquele cara tem a cultura de segurança, eu não vou fazer. O negócio me diz que eu não posso fazer. Isso aí. Né? Só que será que ele tem de fato a segurança psicológica para tomar essa decisão? Será que esse colaborador que falou que não vai fazer, amanhã ou depois ele não vai ser perseguido por alguém? Será que ele tem a tranquilidade de fato? Não, eu não vou fazer porque o sistema diz que não pode fazer, só lá na oficina. Será que amanhã ou depois alguém não vai colocar ele numa furada? Ou até mesmo um desligamento? Vai começar um processo de perseguição? Aí mais uma vez a gente
esbarra. Gente, assim, eu falo isso, eu penso, é uma cabeça. Se você fizer isso, você vai conseguir lidar com isso depois? Por exemplo, eu vou falar o não. Eu consigo lidar com o não depois? Consigo. Vai me perseguir, eu vou sair daqui, vou para outro lugar, minha vida continua. Se eu me acidentar, e se eu for a óbito ou um acidente grave, eu vou conseguir lidar com isso depois? Vai ser muito pior eu lidar com um acidente ou com uma provocação com o não? Um acidente. Então não faz, cara. Isso aí. É claro. É claro. É priorizar o principal ativo que eu tenho. Que minha é o quê? vida. É a vida. Então, assim, é isso. É mais simples, né? É claro, você vai trabalhar dentro de um processo. Como você falou, existe um processo ali desenhado e o seu gestor está mandando você burlar o processo. Minha vida está em risco? Não faço. Faça. Simples. É aquilo, eu não servi, mas Tem a a galera postura. que serviu aí fala, né? Tem um dito lá dentro, que é o quê? Ordem absurda não se cumpre. Não sei. Tá? Ordem absurda não se cumpre. Eu sempre falava isso muito para eles também. Eu conheço a realidade do negócio. Né? Eu sei que tem muitas coisas por trás. Mas chega um momento que você vai olhar e vai falar, isso aqui não dá para eu fazer. Porque Não, minha vida está completamente em perigo. A gente tem esse entendimento, mas a gente sabe que de uma maneira geral no Brasil a gente vê tanto quanto quem manda cumprir algo absurdo, como quem obedece e vai lá cumprir o algo absurdo. Como essa foto que eu mostrei agora da menina na janela. É isso aí. Né? A patroa dela mandou ela fazer aquilo. É um absurdo. Às vezes nem mandou. E cara. ela também foi lá e fez. É um absurdo. Mas vamos lá, para gente finalizar aqui, quais são as normas ali, as NRs mais importantes sobre a logística ali para você? Então, tem NR11, que a gente trabalha muito com empilhadeira. Né? É uma das normas que a gente utiliza bastante. NR6, a gente trabalha bastante, né? Quase em todo o setor, quando a gente fala de segurança, vai ter também, ali NR6. NR12 também, por causa de algumas máquinas e equipamentos ali, né? Como, por exemplo, eu tenho lá macaco hidráulico, pneumático, né? Entre outros A equipamentos. gente falou até no começo sobre isso, Manuel, disse um pouquinho aí. Sim, porque isso aí é muito Oficina, importante. né? Isso, a oficina. Né? Tinha um canhão lá que eles classificavam como um vaso de pressão, que era para o quê? Para inflar o pneu, né? Que aí no caso a gente tinha que fazer treinamento também de NR13, compressor também que a gente fazia também. Isso na verdade eles não tinham exatamente muito bem feito lá, né? Eles só faziam o quê? A inspeção anual do compressor. Só que se eu classifico ele como vaso de pressão, eu tenho que fazer inspeção interna também. No caso, de acordo com a classe lá daquele vaso de pressão, era de 3 em 3 anos. Então também entrava ali NR13 também. Isso foram as normas que eu mais tive, né? Contato. Né? Mais contato, né? Ali dentro da empresa. Tinha a CIPA lá? Isso eu ia falar agora também, NR5, a CIPA. A CIPA atuava? Não. Sendo direto, não. Eu que implantei o processo corretinho da CIPA, como realmente tem que ser, sem entrar muito em detalhes. Um dos meus carros-chefe é treinamento de CIPA. Cara, eu ia botar aqui 90% delas não tem autonomia para cumprir NR5. Não tem. Eu acho que eu tô sendo... A Modesto. CIPA, pessoal, o cara que está na CIPA lá para não ser demitido, né? 2 anos, né? Tá Tem sendo gente que bondoso. acho que tem gente eu tá- vou botar 90%. Tanto quanto a CIPA como quanto designado, o cara atuar de fato e de verdade, ter a autonomia para tal. Se imagina, o técnico não tem... Então, mas é por isso que tem essa questão, né? De o cara ter ali uma estabilidade de 2 anos. É justamente para isso, não? Para o cara ter autonomia de impor sem ser punido com a demissão. Ele não, seria ele pra não vai isso? ter Não autonomia, mas assim, a ele- autonomia de impor. Não, Ele mas vai eu digo de comunicar, ele impor, vai né? informar. não de impor, né? É o que ele acabou de falar. De poder falar o não, de poder anunciar, de poder falar, de poder comunicar. De se expor, sem né? ser punido, sem se expor. A É palavra. mais uma vez aquela questão da liderança estar sendo participativa nessas ações. Tanto quanto para com o técnico, como quanto para com a Comissão Interna de Prevenção. De acidentes e agora assédios. Isso aí. Assédios. Plural, hein? Igual CIPA, reunião. A reunião que já é calendarizada ali, mensalmente. Fazia-se todas as reuniões com tanto de demanda que tinha, né, de reuniões, né? O que era de norma regulamentadora mesmo, né, muitas das vezes ficava um pouco tanto de lado. Não que tinha muito processo de segurança, demais, né, que a gente chamava lá o DPO.
Mas às vezes aquelas normas tradicionais, é o que eu falei, ali era um modelo de negócio que é muito particular. A Ambev, as coisas dela é muito particular, a nomenclatura dela. Então a reunião mesmo de CIPA não tinha mensalmente. Se tivesse uma CIPA atuante, ia ser melhor ainda para mim, que eu ia usar eles como que Ô, Jonathan, braços eu vou pra te, poder... vou te contar um caso. Eu perdi um cliente há pouco tempo. Te contei essa história. Por Já. quê? Eu cheguei para... Esse cliente entrou em contato, aí disse, eu quero que a minha CIPA atue. Falei, tá bom. Aí estamos conversando. Eu falei, você quer que a CIPA atue de verdade? Quero. Aí estamos lá acertando tudo, vendo isso, vendo aquilo. Você quer que a CIPA atue de verdade? Quero. Aí estamos Pediu, né? finalizando, eu perguntei a terceira vez, você quer que a CIPA atue de verdade? Quero. Confirmou 3 vezes, vamos lá. Eu saí de lá, a pessoa solicitou a minha saída, porque eu fiz a CIPA trabalhar. Ocorreu um acidente, inclusive com quem era membro da CIPA. Está previsto ali também, né? Quando fizemos a investigação, tudo bonitinho, causa raiz, falta de manutenção. As 5 atas anteriores falavam da necessidade da manutenção daquilo dali. Na reunião, não foi feita a manutenção, por quê? Porque você não autorizou. Achou que eu mandei a CIPA fazer de propósito para prejudicar. E aí pediu a minha retirada. É aquele negócio, né? Troca o sofá, né? Chega em É isso casa, aí. troca o sofá. E a finalidade da reunião é exatamente essa, né? Lá, quando fala-se de gestão, né, a esbarra muito no que você está falando. Um gestor me ensinou algo que eu guardei isso no coração e eu aplico como uma fórmula. Ele montou como uma fórmula mesmo, né? O nome desse cara até é Pedro Nacarate. Hoje ele está na Prio, na área de offshore. Né? Um cara fantástico. Numa reunião, uma dessas reuniões, na matinal, ele colocou a fórmula lá. E ele falou, eu quero sempre que vocês forem apresentar um resultado, vocês sigam essa ordem aqui, para que a nossa reunião ela seja direcionada, estratégica e produtiva. Objetiva, né? Isso aí, e eu guardei isso no coração. Que era o quê? Ele queria simplesmente que a gente trouxesse o quê? Só o que não está batendo, só a anomalia. Porque trazer o que está bom, qual sentido? Estou batendo, não faz sentido ficar acompanhando, né? Trazer só o problema. Só que você vai trazer o quê? A anomalia, tá? Indicador vai trazer a anomalia, mas o quê? Depois que você traz a anomalia, você vai fazer o quê? Vai fazer a conta de chegada, porque você não bateu aquela meta ali. Tá? Primeiro você vai trazer o que está em vermelho, que é a anomalia. Depois você vai fazer a conta de chegada. Exemplo, eu não bati essa meta hoje. Quanto que eu tenho que fazer para bater essa meta lá no final? O que eu tenho que fazer para evitar que esse acidente aconteça? Né? Eu tenho que ter 300 relatos daqui para frente. Se antes eu tinha que atingir 100 por dia, como eu não bati a meta, né, esse indicador no dia anterior, quem sempre trabalhava analisando dados do quê? Em D-1. Então, naturalmente, eu tinha que fazer a conta de chegada. Então, ali eu faria a conta de chegada para saber o quanto que eu tinha que fazer nos próximos dias para atingir o resultado. E logo em seguida, o quê? O plano de ação. Era simplesmente o quê? A anomalia, o que eu preciso fazer, a quantidade, né, do que eu preciso fazer e o meu plano de ação. Como eu vou fazer? Isso Como aí. você vai fazer, né? Isso aí, então eu vou ter ali, eu vou olhar Pois é, a uma plano de anomalia. ação, você tem um responsável por ele. Sim. Aí foi o caso lá. Esse responsável não autorizava as manutenções. Aconteceu um acidente. Isso aí. De quem é a culpa disso? De quem não autorizava as manutenções. Quem não autorizava? Você, pô. É o que eu falei, né? Chega Mas, em irmão, casa. quando você faz É. o certo e uma porta se fecha, 10 se abrem. Mas é isso. É isso. Porque se tivessem seguido o plano de ação, porque você trouxe lá na sua reunião da CIPA a anomalia, né? E qual era o plano de ação? Se tivesse aderido o plano de Tudo ação, registradinho. esse bonitinho. acidente não teria acontecido, essa ocorrência não teria Claro que não. acontecido. É algo que é básico. Foi visto há 5 meses atrás. Mas o nesse BBF, teu né? caso Básico bem aí, feito, é né? porque é aquele negócio, né? Quem autorizava não pode ser substituído, né? Nesse caso aí, E sim, aí já tá no exatamente. no topo da pirâmide. Aí o erro, já, infelizmente... O topo da pirâmide, literalmente. Então, aí, infelizmente, aí é aquele negócio. Ou muda o ambiente, Entendeu? ou você muda de ambiente. Né? Então, você mudou de ambiente. Mas faz parte. É o E jeito. pega, te tira de jogada, tava construindo uma cultura, né? Lá a gente tem muito cuidado. Não, Uma hora apresentava a conta resultados chega. e as Sim. pessoas, caraca, mudou de pato pra ganso, da água pro vinho.
Mas quando houve o conflito e a pessoa se viu encurralada, Começou a mexer, começou a E aí subir o cheiro, né? mas faz parte. Mas aí impacta o quê? Na cultura de segurança. Por quê? Sim. É um turnover que, na verdade, eles provocaram. E aí Mas o que a gente tem acontece? que ter um entendimento que eu tenho entendimento de que faz parte. Eu não vou agradar todo mundo a minha vida inteira. Eu não penso em nada 100%, esquece. Eu penso em agradar a maioria dos meus clientes. Todos eles eu não vou agradar. Aí, no caso, ele estava como empresa, né? Prestando serviço. Agora, Sim. imagina dentro de uma empresa, né? Exemplo, eu como técnico, eu começo a fazer o serviço bem feito, mostrar resultado, né? Ou eu saio, ou me tiram, né? Você falando disso, eu Sim. lembrei aqui. Que um dos indicadores que Sim. a área de gente analisava era o turnover, né? Que era a saída de pessoas, né? Como é que a gestão ela é importante? Porque se eu perco pessoas que têm conhecimento, eu perco retenção de conhecimento. Sim. Né? Saiu uma pessoa que estava fazendo um bom serviço, que conhecia o processo interno, que conseguia aplicar ali os procedimentos e os processos. Ele saiu, agora eu tenho que contratar outra pessoa, colocar uma outra pessoa. Treinamento, rampagem. Olha a curva de aprendizado de novo, eu começando do zero. A probabilidade de eu ter um novato na minha operação e acontecer um acidente de novo. Então, se eu não analiso esse ponto também, que é exemplo, o turnover, né? Naturalmente, eu coloco, toda hora tem turnover, ou pedem para sair, por que estão pedindo para sair? Por isso que a área de gente é muito importante estar atrelado à segurança também. Aí, normalmente, quando pedem para sair, gestão. Isso aí. Sim. E aí eu coloco o novato. Naturalmente, esse cara vai ter que aprender a cultura da empresa, talvez não se adapte, tenha curva de aprendizado e a maioria dos acidentes é o quê? O novato. E tu vai pegar muito essa questão. A força de trabalho, por assim dizer, ser, eu não vou dizer inimiga, mas ter muito conflito com como o Guilherme falou, o topo da pirâmide. Vai pegar muito. Pode anotar, depois você me fala. Mas esse aí é para isso que a gente está aqui, né? Conscientizar não só a parte que está ali no meio, que é a parte do ST, mas também levar informação para quem está ali na parte de gestão, quem está montando a sua empresa, que está preocupado com a cultura de prevenção. Eu acho que é um trabalho que nós devemos fazer. Eu, Guilherme, com a RJTPI, como distribuidor, eu estou indo no cliente, eu sempre estou falando isso. Vocês orientando, vocês como prestador de serviço dentro das empresas também, orientando. E acho que dentro do YouTube também, pessoas que buscam informação vão encontrar o Pod Especialistas para estar orientando também dessa forma. No final de tudo é o convencimento. A gente está aqui para convencer as pessoas. O nosso trabalho é de convencimento das pessoas. Exatamente. Claro que é o nosso trabalho, a gente ganha dinheiro com isso, a gente vive com isso. Mas quando a gente fala para se fazer uma documentação, quando a gente fala para se fazer um treinamento, quando a gente fala para se fazer uma determinada orientação ou correção, é para benefício de todo mundo. Para a gente manter o nosso trabalho, para a empresa, para o dono da empresa, para o funcionário da empresa. Todo mundo ganha. Acho que assim, é o que eu falo sempre para o pessoal da empresa. Nós temos que fazer o cliente ganhar dinheiro. Seja aumentando o faturamento com produtividade ou reduzindo o custo, com um custo-benefício de um produto melhor. Então, assim, muitas vezes é isso, igual você falou. Você que falou na verdade, né? Você foi no cliente que era impossível o cara ficar mais de 20 minutos naquele local por causa do calor. Insuportável. Insuportável. Então, com um simples olhar de empatia, Corrigiu. com certeza corrigiu e aumentou a produtividade Sem daquele... sombra de dúvida, é isso? Aumentou. E aí é isso. E aí você está falando também a questão do turnover, de afastamento, do INSS, dos riscos de acidente, aquele cara que está chegando com uma dor nas costas, como é que está sendo a postura dele de carregar a caixa? Né? Então é isso que faz parte dessa gestão que a gente E está falando. atrelando aqui até a nossa realidade, né, da RJTPI, questão de... Lá sempre tinha o quê? Pesquisa de clima, né? E já chegou, né, relacionado à pesquisa de clima, um item não ok, o quê? Do conforto do EPI. A gente está atrelando a segurança. Na verdade, não foi conforto, não foi nem conforto. Eficácia. Foi a qualidade do EPI. Porque a luva produzia o quê? Mau cheiro, né? Era um determinado material. Eu não conhecia a RJTPI ainda, né, para poder pedir. Na verdade, eu tinha conhecido há muitos anos atrás, senão já tinha recorrido aqui com certeza, né? E lá são fornecedores homologados. Mas enfim, trazendo para dentro desse contexto, ali na pesquisa de clima a gente conseguiu identificar que eles não estavam utilizando a luva, né? Porque ela oferecia um mau cheiro. Por que a galera não conseguia ficar naquele ambiente?
Pelo simples fato do que estava muito quente. Então olha a área de gente também, mais uma vez, atrelada à segurança, né? Eles faziam essa pesquisa para ver a questão ali do que estava ok, o que poderia melhorar. A gente conseguiu identificar o que eu fiz na hora. Conseguimos trocar o modelo da luva e diminuir o não uso das luvas. Tudo isso porque tinha análise, tinha dados, tinha informação, ouvimos Exatamente. e traçamos um plano de ação. Com isso, resulta o quê? Lá na ponta diminui a possibilidade o quê? De um acidente, né? Envolvendo não uso da luva. É que você está falando, né? Você tem ali uma questão de ouvir a pessoa, né? Não só chegar lá e falar assim, não, você tem que usar o EPI. Cadê? Tá sem luva. Toma aqui a advertência, sem luva. Não está usando luva por quê? Qual o motivo, né? Você tem, acho que é a importância de estar trabalhando também diálogo. a cabeça do pessoal que está hoje no ramo de segurança do trabalho. Como o Emanuel falou, para serviço, você está começando... começando não, né? Você está hoje desbravando 100% sozinho, né? Mas você já faz essa parte de consultoria. Quando você vai em pequenas empresas, muitas vezes o técnico de segurança ele quer trabalhar na obrigação, né? Você tem que fazer, você tem que usar. Não é isso que a gente está falando aqui hoje no nosso podcast. É trabalhar gestão, trabalhar indicadores, fazer análise do que está acontecendo e ser, né? O técnico de segurança ele é mais um gestor do que um operacional, né? Essa é a sua opinião. Isso aí, com certeza, sem sombra de dúvida. E é tratar mais ainda as pessoas. Se eu pudesse deixar aqui uma fala, eu deixaria o quê? Analise em números e gerencia pessoas e processos. Que como técnico de segurança, hoje você fazendo isso no mercado, sem sombra de dúvida, o seu resultado ele vai ser fantástico. Quando você entender que você não gerencia número, porque o número ele é frio, e sim você gerencia pessoas, e para gerenciar pessoas você precisa entender de seres humanos, naturalmente o seu resultado ele vai ser maior. O índice de acidente dentro da sua operação ele vai diminuir, ele vai cair, porque naturalmente você vai usar o número a seu favor para saber aonde está o seu principal ofensor, onde está ali a cabeça do Pareto, que pode gerar um acidente em determinado setor, e você vai traçar um plano de ação para atacar o quê? O comportamento daquelas pessoas. Então eu vou cuidar de gente, eu vou gerenciar gente e processo. Boa! Acho que a gente encerrou bem, né? Começamos a falar agora aí, fizemos um bom ferramenta. Cara, acho que foi muito bacana esse bate-papo hoje. A gente falou sobre gestão, sobre sua experiência na logística. Acho que trouxe alguns pontos de vista bem interessantes nessa parte de, realmente, do meu ponto de vista, gestão de pessoas. Acho que você trabalhar ali na prevenção, no risco, claro, é de suma importância, mas você trabalhar com replicadores, eu acho que foi o ponto alto desse podcast hoje, é isso, né? Como o Emanuel já disse aqui 1, 2 e 18 vezes, né, Emanuel? 18 dezenas de vezes. É verdade. Não tem como o técnico de segurança fazer tudo que está dentro das normas naquela empresa. Ainda mais quando assim, você está falando de uma empresa que tem um potencial financeiro, se eu tinha um técnico de segurança. Imagina empresas menores. Não, é inviável. É inviável. Então, eu acho que a grande dica desse podcast foi essa, né? Você criar replicadores. Então, foi bem bacana ter esse bate-papo. Emanuel, como é que foi para tu? Mais uma vez, né? Aquela lá, né? Mais uma vez. Mais uma vez, né? A gente trazendo aqui as informações bacanas, a vivência do profissional. Exemplos, cada profissional tem a sua particularidade, tem a sua vivência e tem a sua informação bacana para trazer para a gente aqui. Hoje não foi diferente. Então, mais um episódio bacana, de muita valia, assim como todos os outros que já passaram, assim como todos os outros que virão. Que virão ainda. Jota, para gente finalizar, deixar você dar um recado final aí, considerações. Quiser deixar teu arroba também aí, teu Instagram para contato, fica à vontade, pode falar para a câmera aí. A câmera é sua. Pode falar para a sua mesmo. Legal. Agradecer a vocês mais uma vez, né, pela participação ao podcast. Foi uma experiência fantástica, tá? Parabenizar pela iniciativa que vocês estão tendo em trazer conteúdo, né, desse nicho, para trazer conscientização, né, desde a base até o gestor que está lá em cima. Então isso é muito importante, ainda mais num país, né, que a gente acabou de escutar aqui agora, o Manuel falou que nisso aqui no nosso bate-papo aqui fora das câmeras, cresceu 30%, né? Teve um aumento. Um aumento de 30%. O Brasil é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho. Então, parabenizar o podcast que está focando nesse assunto que é importante,
em prevenir e preservar o principal ativo, que é o que? A vida. Através desse podcast aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser conscientizadas, e muitas pessoas sendo conscientizadas, naturalmente, eu tenho pai, mãe de família que retornam para suas casas, né, saudáveis, íntegros. Então esse é o valor desse podcast aqui, pelo que eu posso enxergar, pelo que eu posso entender, tá? Então, meu muito obrigado por estar participando desse podcast. E o meu Instagram ali, o @ é Jonatas, JONATAS, Jonatas C.P, que é de cultura prevencionista. Ah, legal. Beleza? Jonatas CP. CP, Isso. que é o Instagram. Vai ficar também embaixo de vocês daqui a pouquinho, a nossa edição ali, nossa equipe de edição vai fazer, né? Nosso teu arroba. Mas, cara, mais uma vez, obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Eu sei que você tem um sacrifício aí de distância, do curso também, sei que Obrigado mesmo por isso. E, Emanuel, fechamos mais um Pod Especialista. Mais um pra conta. Nosso 18º episódio aí. E para você que chegou até o final, meu muito obrigado. E de novo, aperta lá no inscrever, porque toda segunda-feira, às 19 horas, tem episódio novo para você. Então, deixa lá seu inscrever, ativa o sininho para você receber sua notificação. E deixe seu comentário também aqui embaixo. Para quê? Para que o seu assunto, a sua dúvida, seja talvez seja o nosso próximo episódio, nosso próximo Vamos fazer um levantamento aí das podcast. perguntas e tudo mais. Tem bastante coisa bacana para vir aí. Beleza? Segue nosso Instagram também, @podespecialista. Tem o nosso TikTok e também estamos no nosso Spotify. Você que está aí quer ouvir, né? Quer ouvir no ônibus, quer ouvir tudo mais. O Spotify está lá Eu para gosto de você. ouvir entrevistas, eu fico ouvindo. Sim, eu me amarro. Bota o Spotifyzinho lá, vai ouvindo e a gente vai aprendendo junto com o passeio. Pessoal, obrigado. E para você que está aí, até a próxima segunda-feira. Um abraço, valeu, Até mais. um abraço.